Primeiro, muito obrigado a você que clicou nesse vídeo, você que já é inscrito aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação novamente nesse vídeo. Com certeza esse está no top 10 dos vídeos mais trabalhados, dos vídeos mais produzidos, dos vídeos mais caros do canal. E para você que não é inscrito, estou te convidando a se inscrever nesse canal. Basicamente eu sou o Clone, prazer, né? Eu sou o cara louco que entra em casa abandonada, caça espíritos, procura fantasmas em lugares inusitados e às vezes faz esse vídeo que tá saindo agora, que é sobre religião. Então às vezes eu boto também um tema de religião. Então se por acaso você gosta desse tipo de tema, parabéns, você encontrou o canal e é por isso que você deve se inscrever. E eu quero agradecer uma pessoa que está no meu coração e é por conta dessa pessoa que esse vídeo está saindo, pessoal. Esse meu amigo, ele está abrindo uma empresa que eu apoio de olhos fechados e 100%. Para você que é homem e mulher, quer que o seu esposo, namorado, ficante seja atraído por você, eles lançaram agora e eu sou o primeiro influenciador a receber o perfume Rosa Menina, loção masculina. Todo ser humano é atraído por alguma substância. No caso, tem algumas mulheres que, quando o homem soa, tem uma substância que libera na pele e faz com que essa mulher seja atraída por esse homem. Nós somos seres humanos e somos atraídos por coisas que o nosso cérebro, às vezes, muitas vezes acha estranho, mas somos atraídos. Tá, Clone, o que isso tem a ver com perfume? Eles pegam algumas substâncias que homens e mulheres são atraídas e juntam em um perfume. Se você tem um perfume feminino, o masculino vai ser atraído por ele. Se você tem um perfume masculino, o feminino vai ser atraído por ele. Então, esse é o diferencial desse perfume. E eu vou te falar, mano, só uma espirrada já resolve, gente. Só uma espirrada já resolve. Então, para você que quer adquirir o seu perfume, vai aqui no link na descrição desse vídeo. Entra em contato com o Instagram Rosa Menina, chama na DM que eles vão atender vocês. Comenta na última foto, vim pelo Clone, que eu tenho certeza que eles vão dar um coraçãozinho lá em vocês, fechou? Bora pro vídeo. Hoje eu reuni um cristão contra 20 macumbeiros. Não é pra brigar, não é pra atacar ninguém. É pra fazer aquilo que ninguém tem coragem. Colocar crenças totalmente diferentes cara a cara. E deixar cada um falar exatamente o que pensa. Aqui, o respeito existe, mas a discussão é real. Olha bem pra minha cara, você acha que eu nunca briguei com a minha esposa, respeitei ela e tive que pedir perdão pra ela? Você acha que eu sou perfeito? Cristo morreu pra salvar todos nós. O que você me fala sobre isso? Se prepara porque hoje você vai assistir o debate religioso mais intenso, mais sincero e mais corajoso que já apareceu no canal Clone. Pessoas que como você Entidade que pensam morre. assim, deveriam estar em Tremembé, não aqui. Eu devia estar aonde? Agora, tá lá a carruagem? Tá essa palavra? Não vou me fazer acordo com você, eu não trabalho com barganha. Já foi viciado em pornografia. Não, os caras me pesquisou. Você que é casado, bota pra quebrar, não é pecado não. Você prefere uma mulher sendo empreendedora e abrindo a loja dela ou se prostituindo com um monte de homem que objetifica ela? Vai deixar ela valer pra... Você acusa o meu Exu e Macumbagira, sendo que nem é citado na Bíblia. E Deus, ele sabe de tudo antes de acontecer. Pra mim, você é só um influenciador desesperado por engajamento. Eu tô em dúvida se você é cristão ou não. Você vem aqui pra vomitar sua opinião. Você vem aqui pra vomitar sua opinião. Tem mais alguma coisa pra falar? Obrigado. Tchau. Se você precisar, o que eu puder te ajudar, porque o evangelho não é uma religião. O evangelho é um estilo de vida e o primeiro mandamento é amar e eu te amo em Cristo Jesus. E eu também te amo e o que você precisar da minha pombageira, pode me chamar que ela fará. E agora eu quero saber de você. Você é hashtag cristão ou hashtag macumbeiro? Olá, tudo bem? Eu sou Israel Júnior, sou teólogo e educador físico, sou cristão e hoje estou aqui no canal Clone para debater contra 20 macumbeiros. E a minha primeira afirmação é: a Bíblia é a palavra de Deus. Meu nome é Mestre Phelps, sou natural do Rio Grande do Sul, mestre de quimbanda, também faço parte da cultura da defesa da não hipocrisia religiosa pregada dentro das culturas cristãs do Brasil. Phelps, prazer. Prazer, Israel. Tudo bem, Israel? Tranquilo. Na sua afirmação, você afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Por qual editora? Bom, a Bíblia é um livro... Semanticamente, Bíblia vem de biblioteca. Biblioteca são vários livros, né? O Primeiro Testamento, ou conhecido por alguns como Antigo Testamento, tem 39 livros. O Novo Testamento, ele tem 27 livros e foram escritos por mais de 40 autores em 3 continentes diferentes, as escritas, algumas epístolas pastorais, alguns pergaminhos, Isaías, Jeremias, e eu acredito que ela é a palavra de Deus. Por quê?
Porque escrito em ambientes diferentes, onde a cosmovisão muda, a cultura muda, nós vamos ver profecias que se cumprem, que se cumpriram em algumas, nós acreditamos como cristão que vai se cumprir ainda, e elas ornam muito, combinam muito. Qual versículo da Bíblia está escrito que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, o próprio Jesus em João capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo, né, do original grego a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então Jesus, apresentado na Bíblia, se intitula como a palavra e ele, em alguns... Mas então a Bíblia é Jesus? Então, ele é a palavra. Em alguns momentos, Jesus, ele cita a palavra, ele se denomina como a palavra, ele se utiliza da palavra, dos versículos bíblicos. De forma figurada. Cita um exemplo que você acha que é de forma figurada. Os exemplos que tu traz são sentidos figurado da palavra de Deus, traduzida sob o poder do verbo da criação de Deus e Jesus, correto? Então, depende. Em algumas situações, quando você vai na crítica textual, que é uma matéria que nós estudamos em teologia, você vai ver várias visões. O Apocalipse, por exemplo, a escatologia, o estudo dos últimos dias, tem linhas que são mais alegóricas, linhas que são mais literais, por exemplo, pré-milenista. Mas dentro da teologia, o primeiro degrau não é que a palavra ou o contexto divino não seja imutável? Não entendi onde você quer chegar, não entendi a pergunta. A palavra de Deus, ela não pode ser imutável. Tu está trazendo um sentido configurado e até mesmo alegórico para transcender sobre a sua explicação do que pode ser, e até agora tu não respondeu, se realmente existe algum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe... Bom, primeiro eu respondi que Jesus fala que ele é a palavra. Uma vez que ele diz que ele é a palavra e ele cita a palavra, ele cita a Bíblia, e uma vez que a própria Bíblia diz que Moisés, por exemplo, que escreveu os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, diz que recebeu do próprio Deus, e os outros versículos, principalmente no Novo Testamento, diz que aquilo que está escrito, a doutrina dos apóstolos está escrita em Atos, escritor que é Lucas, é inspirado pelo Espírito Santo. Espírito Santo esse que nós acreditamos que é Deus, a doutrina da Trindade. Concatenando tudo isso, a Bíblia é a palavra de Deus para os cristãos. Para os cristãos, né? Ou seja, é óbvio. A Bíblia não é a palavra de Deus para o ateu, para outras religiões que não acreditam na Bíblia. Perfeito. Dentro desse contexto, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é perfeito? Defina a perfeição. Perfeição é aquilo que é imutável. Aquilo que não se corrige é aquilo que não se muda. Perfeição, na verdade, não seria isso, mas eu entendi. Sim, Deus ele é imutável. E a palavra de Deus? A palavra de Deus, em que sentido você fala que é imutável? Ela tem várias contradições e cada editora... Por exemplo, para a Igreja Católica existe uma Bíblia, para o catolicismo existe uma Bíblia, né? Sim, 72 livros. Então, para o povo judaico existe a Torá. Qual que é a verdadeira palavra de Deus? Então, aí você entra numa discussão que é a que nós estamos aqui, religiosa. Para o cristão, para o protestante, eu sou protestante, são 66 livros. Existem alguns concílios que teve esse debate para ver o que era canônico, o que era inspirado, tirando os livros que se contradiziam. Então, peraí, Deus ele é tão perfeito, tão bom, tão grandioso, que ele precisou de um concílio para haver votação para saber o que era divino e o que não era. Você está falando que ele precisou. Não, você acaba de afirmar que existe um concílio que definiu esses livros como sagrados, correto? Tá bom. A sua religião acredita em algum livro? Não. Não tem tradição nenhuma? Não. Então, o que você é ateu? Tradição oral. A oralidade. Então, mas o cristianismo é a continuidade do judaísmo, Paulo, que tem a tradição oral também. Paulo traduziu, quer dizer, Paulo nem traduziu, Paulo narra isso segundo Marcos, segundo Mateus, ou seja, aquilo que foi contado 90, 100 anos depois. Paulo ele escreve metade do Novo Testamento. De fato, ele não traduz, né? Não, como eu corrigi aqui, ele não traduz. Ele escreve cartas 90 anos pós Jesus Segundo Cristo. A tradição oral. Qual que é o problema? A sua religião também não tem a tradição oral? Mas a minha tradição oral ela é familiar. Ela não é ditada pela uma região que está distante do continente latino-americano. Se você provar que a minha religião ditou algo, eu mudo agora, sem problema. Mas a tua religião ela não ditou a tua Bíblia? Não. Quem escreveu a tua Bíblia? A Bíblia é presbiteriana, correto? Eu sou presbiteriano. Tá. A Bíblia
presbiteriana cabe dentro da Igreja Católica? A Bíblia protestante, ela cabe na Batista, na Assembleia. Nós temos discordâncias, assim como aqui tem discordâncias. A Umbanda não pensa igual ao Candomblé, não pensa igual as outras religiões, porém algumas coisas vocês pensam igual. É a mesma coisa do protestantismo. Mas fica comprovado, Israel, que por mais que tente aqui, de alguma forma, fazer malabarismo... Mas eu não tentei nada, só estou te respondendo. Tu tá tentando porque, na verdade, mais uma vez, eu te refuto na própria ideia que tu traz, que a Bíblia é a palavra de Deus. Te fiz 2 perguntas e você não respondeu. Esqueci seu nome. Phelps, a palavra de Deus, ela não pode ser imutável. Mostra onde ela mudou. Mas como que não, se ela tem incoerência e renância da Bíblia quanto Lucas e Mateus? Então, é assim, ó. A inerrância, ela é concordância ou inerrância? Isso, na verdade, é uma prova que ela é a palavra de Deus. Por exemplo. Por quê? Por exemplo, se eu for contar para alguém, narrar para alguém o que aconteceu nesse debate e você for narrar, nós 2 estávamos aqui. Tudo que você vai falar é verdade e o que eu vou falar é verdade, só que vai ser contado de maneira diferente. Mas Paulo não Isso estava, é crítica Israel. textual. Mas Paulo não estava. Mas qual que é o problema? Você estava quando começou sua religião, mas você não falou, não trouxe essa tradição? A minha religião, e se você escrever essa tradição, qual que é o problema? Ela é trazida familiar, tradição familiar, bisavô, tataravô. O judaísmo também. Mas o judaísmo não acredita Jesus em como Cristo Salvador. Eles acreditam no Messias que vai por vir. Mas então... Jesus, ele fala assim, João, capítulo 1, versículo 11, se não me falha a memória, eu vim para os que eram os meus e os meus não me receberam, em algumas traduções não me rejeitaram. O judaísmo hoje não quis dar continuidade porque não viu Cristo. Só que vários judeus se converteram ao cristianismo, que na verdade não é uma religião, é um estilo de vida. Eu vou explicar isso mais pra frente. O evangelho não é uma religião. A religião que eu sigo é ajudar os órfãos e as viúvas. O evangelho é um estilo de vida. Mas qual rabino que afirma isso pro senhor? É que eu não sou judeu. Então, mas é que tu fala em nome de judeus nesse momento, né? Não, Quando tu diz que judeus se converteram ao cristianismo... Jesus foi judeu? Não sei. Eu não estava lá. Ai, meu Deus do céu, mas... Então, para falar da história, tem que estar lá? Provavelmente porque tu tá trazendo então eu não posso falar tradição, que o homem não foi para a lua porque eu não estava lá. A Bíblia não é a palavra de Deus. Na sua opinião. Não. E eu respeito. Não é a minha opinião. Então dá uma prova cabal. A palavra de Deus não é perfeito? Sim. Então como que a Bíblia tem tanta... Me mostra uma, tô perguntando desde o início. Do quê? Uma contradição. Você falou, a Bíblia tem contradição, me mostra uma. De Mateus e Lucas. Cite. Sobre a sua sepultura. Eu acabei de explicar. Uma coisa é você contar a mesma história, eu contar a mesma história, vai ser a mesma história, só que algumas coisas mudam. Isso prova que ela é autêntica. Tá. Se fosse tudo igual, você pode conversar com qualquer criminalista, delegado criminalista, então, investigador. Se todas as vezes... Não, só para você entender, só para você entender. É Phelps, né? Isso. Se um investigador vem aqui e eu conto a mesma história do que você, é 99,9% de que essa história foi combinada. Porque eu contei igual a você. Quando alguma coisa destoa, significa que é autêntico. Que realmente 2 pessoas com o mesencéfalo, com o endoncéfalo diferente, com cosmovisão diferente, está contando a mesma história. O que você está afirmando que é contradição, na teologia nós já estudamos no que é chamado crítica textual. E é normal, tranquilo. Essa crítica textual, ela entra, então, como interpretação. Sim. Então, se a interpretação ela não é perfeita. E se é ela que não é perfeita, o ser humano é perfeito? Você acredita? Mas, aí que eu tô dizendo, Phelps, o ser humano é perfeito? Não é uma questão do ser humano, é a questão literária, quando tu afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós estamos falando de uma literatura, de um conjunto de bíbulos. Sim. Que vem do grego. Sim. Que é nada mais, nada menos, uma coleção de pequenas histórias escolhidas em 4 ou 5 concílios, não por Deus. Ou Deus ungiu aquelas pessoas para escolher Você acredita que na sua religião... Qual é a sua religião? Mas a minha religião não é a que dita a palavra de Deus. Tudo bem, Phelps. Qual é o nome da sua religião? Só para eu entender. O teu posicionamento aqui Estou te fazendo uma pergunta. Okay. Qual é a sua religião? Mas eu estou te perguntando aqui se só me Deus fala o nome da sua religião, Phelps. Eu sou quimbandeiro, eu sou da Quimbanda. Isso, da Quimbanda. Perfeito. Tudo que acontece na Quimbanda é regido pelos homens ou tem uma força espiritual? O que você crê? A força espiritual está conectada ao ser humano. Então, você falou de marabarismo, mas está fugindo, né? Porque se eu sou guiado pelo Espírito, assim como... E por que os escritores da Bíblia não podem ser guiados pelo Espírito Santo? Porque foi um concílio. Então. Porque foi um concílio, foi uma E se eu falar que a sua religião também foi um concílio, foi uma reunião de homens que decidiram acreditar no que você acredita? Mas historicamente isso não está na minha religião. A sua religião vem de onde, Phelps? A minha religião, ela é formada no Brasil
por os povos indígenas originários brasileiros, bruxas que foram caçadas e queimadas vivas, muitas vezes considerada como o próprio demônio, e também pelos povos trazidos de forma forçada, que inclusive na palavra perfeita de Deus assina embaixo a escravidão. Claro que não, na interpretação escravo. falha. Por quê? Mas se Deus é Cita o perfeito, texto. não tem falha. Cita o texto. Não tem, que a Bíblia não tem falha. Me mostra Jesus defendendo a escravidão. É Deus ou não? A Bíblia ela é tão perfeita, porque, por exemplo, se eu fosse inventar uma história, eu só ia contar as coisas boas. A Bíblia é tão perfeita que ela fala das coisas boas do povo de Deus, mas fala das coisas más. Por exemplo, quando a gente fala de dívida histórica, será que o povo judeu foi atrás da Alemanha querendo uma dívida histórica pelo que Hitler fez? Será que o povo judeu... Hitler era cristão, irmão. Será que... Hitler ele era cristão. Ele se denominava cristão. 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que define um cristão não é a fala, é a vida dele. Sabe qual é o problema, Israel? Nós temos uma problemática aqui. E eu quero dar oportunidade. Eu te fiz 3 perguntas, você não respondeu nenhuma. Não, eu te respondo, então, sem problema nenhum. Eu venho em cima do tema que tu traz. Sim. Veja bem, eu acredito que o Criador, e não um Deus bíblico, então eu não acredito no Deus bíblico, tá? Você acredita num Criador? Num Criador, porque sim, nós estamos aqui, né, eu não sei quem inventou essa mesa, quem trouxe a roupa de cada um, mas eu sei que alguém criou ela. Tem um Criador. Entendeu? Oi? Muito bom, viu, Phelps? Legal conversar com quem entende, muito bom. Tudo bom, pastor? Eu me chamo Atos Guizardi, Tata Mukunji, sacerdote de Quimbanda de Angola e Quimbanda Congo, à frente do Inzoca Sanji, uma casa situada no Rio de Janeiro, dedicada ao culto de Exu e Pombagira. Tudo bom, pastor? Você tá bem? Qual é o seu nome, querido? Atos. Atos, prazer. Prazer. O senhor é teólogo, certo? Sim. Então eu gostaria que o senhor retrocedesse um pouco, porque na tua afirmação, na tua tese, o senhor faz uma confusão entre palavra de Deus e escritura sagrada. É consenso entre todas as tradições cristãs que a Bíblia é a escritura sagrada, porque a seleção dos livros que foram postos ali naquela biblioteca foi orientada pelo Espírito Santo. Mas dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, justificando isso pelo fato de Cristo ser o verbo, é uma incongruência pelo simples fato de que Cristo só aparece da metade para o final. Então, se o senhor está dizendo que tudo que está contido ali é necessariamente a palavra de Deus, o senhor concorda que, acabando aqui, o senhor vai vir com a gente para matar um carneiro para Javé ali fora, porque a Bíblia orienta o sacrifício animal. Muito bom. Posso concluir? Só então fazendo uma prévia com relação a isso. Perfeito. Tá? Antes da gente prosseguir, a dúvida que eu jogo para o senhor de volta é o seguinte: como o senhor é teólogo, o senhor é pastor, eu gostaria que o senhor explicasse, inclusive para os teus seguidores, para as tuas ovelhas, a diferença entre doxa e episteme, porque claramente o senhor não sabe a diferença. Bom, vamos lá, foi falado muita coisa aqui. Primeiro que eu sou teólogo, mas não sou formado nas línguas originais, comecei a estudar o hebraico agora, né? Mas a doxa ali vem de... Nós trabalhamos com a ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia, doutrina reta, ortopraxia, prática reta. Então, a doxa ali vem do contexto semântico dessa linhagem de palavras. Só recapitulando, porque o tempo é pouco, eu queria falar do sacrifício que você citou, foi muito bom, Atos. Lembrei de Atos dos Apóstolos, é um livro que está na Bíblia, leia. Mas meu nome é grego, ele não é... Atos, inclusive, da Bíblia é substantivo comum relativo à atitude, não tem nada a ver com o meu nome. O senhor deveria saber disso. Que eu não sei, eu não conheço a mãe, saber o que ela quis dizer com o seu nome. Alguém pode colocar o nome de Atos por causa do livro da Bíblia, eu só lembrei do livro. Estaria errado, né? Porque não é um substantivo próprio. Cada um coloca o nome no livro como quiser, né? Mas assim, 40 segundos. O sacrifício na Bíblia sempre apontava para Cristo. Então, não se tem sacrifício no cristianismo. Você falar que eu tenho que voltar a fazer sacrifício é parte da premissa que eu sou judeu e que eu sou signatário do primeiro testamento. É a palavra. E a Bíblia que você falou, o sacrifício, a Bíblia também é você a palavra. Falou, o Levítico também é a palavra. Então, você certo? falou e eu te escutei. Você poderia me escutar? Por favor. Eu acho que você está meio emocionado, porque você falou e eu escutei, você não deixou eu falar nada. Vai lá. Enfim, eu não sou signatário do Antigo Testamento. Então, todo o sacrifício que tinha era apontado para Cristo. E acabou o tempo, mas é isso. A gente conversa depois. Vem, foi um prazer. Obrigado. Tamo junto. Bom, a pauta dessa vez é: o Evangelho não trabalha com barganha espiritual. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, Israel. Qual é o seu nome? Lady Luck. Lady Luck? Isso.
Eu sou Lady Luck Conjure, sou uma feiticeira, uma bruxa, uma feiticeira anda em qualquer chão. Não tenho nada contra cristãos, mas eu sou uma satanista sim. Sou quimbandeira e satanista. Quimbandeira e satanista. E você fala que o seu Deus não tem barganha. Sim. Você não faz jejum? Faço. Isso não é uma barganha espiritual? Não. Por quê? Então depende do que você entende por jejum, tá? O jejum eu não faço para agradar a Deus, porque eu acredito que a salvação não é por mérito, é por graça. Então, eu não sou melhor do que vocês e eu sou tão pecador quanto todos que estão aqui. Não vou para o céu porque eu mereço. Vou para o céu porque é muito comum as pessoas falarem, eu aceitei Jesus, mas na verdade é Cristo que nos aceitou. Porque nós não merecemos o céu, somos pecadores. Então, o jejum eu faço para me comunicar e ter um relacionamento com Deus. Não é para ter algo em troca, tendo em vista que eu sei que tem igrejas, pseudos-igrejas, que ensinam assim. Tem um livro, um filme que eu gosto, e eu já vou deixar você falar, Leide, que é o livro de Eli. E esse filme eu gosto muito com o Denzel Washington, que mostra o Denzel Washington, que é o Eli, querendo o livro, que é a Bíblia, para algo bom, e um ditador, que inclusive tem um livro de Mussolini na mesa dele, né? Quem assistiu o filme vai ver. Esse ditador, ele quer a Bíblia para controlar as pessoas. Então, tem muito essa questão. Um Deus é punitivo. Você tem que ter, você tem que ser uma pessoa sem falha nenhuma para você conseguir chegar num lugar. Leide, então, seu Deus é um Deus punitivo. Então, assim, ó, se você me escutar, você não vai afirmar o espantalho que foi levantado por muitas questões e a sua percepção. Se eu estou falando que não é por mérito, como assim Deus punitivo? Deus, ele... A partir do momento que você acredita que existe um Criador dos céus e da terra e que rege o mundo, isso em qualquer religião, existe o plantar e o colher. Então a punição é algo natural em qualquer religião. Se você falar que você não acredita em punição, eu quero saber mais sobre a sua. Porque eu acho que todo mundo aqui vai acreditar no plantar e no colher em questões que podem ser punitivas para a sua vida. Você também pode acreditar na sua chama interna, no seu poder pessoal e acreditar que você é Deus de si mesmo. Porque sem o seu potencial, sem o seu Deus interior, sem a sua chama e a sua força interior, você também não é nada. Tem as energias que regem, lógico, mas você acredita no seu potencial. Então, você precisa, quando você fala que Deus não tem uma barganha, porque você vê as pessoas lá fazendo vigílias, jejuando... Porque estão sendo enganadas pelo que a Bíblia chama de falso profeta. Preciso encontrar uma igreja séria. Se a sua igreja fala que você só vai para o céu por causa do dízimo, é um picareta que tem que ser preso, tem que estar atrás das grades. Não, eu só vou concluir falando para você, já que você tem tanta mente... Acabou? Não. Obrigado. Prazer, Israel. Prazer, Paulo. Prazer, Paulo. Olá, sou o Babalorixá Paulo Dossossi, presidente do Instituto Abratu, instituição que organiza e regulamenta a comunidade de matriz africana no estado de São Paulo. Tenho 44 anos de iniciado em Candomblé, na religião de matriz africana. Estamos aqui para essa conversa, espero que amistosa, durante esse debate. Quando você diz que algumas questões aí que você colocou com a Leide, que eu queria falar contigo. Primeiro que o Evangelho não trabalha com barganhas. Isso. E ela muito bem falou sobre a questão do jejum. Eu falo de outras coisas, dízimo, que você é obrigado a pagar em quase todas as igrejas. Não quase todas. Nas neopentecostais, que para mim tinha que fechar. Eu acho interessante quando você fala, a gente sempre fala as coisas e você defende a sua presbiteriana. Não defenda a presbiteriana. A presbiteriana tem um monte de pastor safado, como toda igreja. E aqui foi falado, gente boa e ruim tem em todo lugar. Aqui foi falado que o seu evangelho, que a sua Bíblia, ela tem incoerências, não é? Sim. E ela é dividida. Eu acho interessante essa coisa. O tema é barganha, vamos lembrar do tema. Tudo bem, eu só estou lembrando essa questão, né? O dízimo é uma barganha? É. E como é que o evangelho não trabalha com barganha? Me mostra quando o evangelho ensinou o dízimo. Está na Bíblia, não está na Bíblia? Contextualiza, se está lá. Eu estou te perguntando, eu não estou afirmando, eu estou te perguntando. Então vamos lá, já que você está perguntando, eu vou responder. Malaquias 3:10 fala do dízimo. O que é o dízimo? É a 10ª parte do seu salário
para você dar para o pastor corrupto? Não. O dízimo na Bíblia, existia a tribo de Levi. A tribo de Levi desmontava e montava o templo. A gente sabe... Foi? Tava na explicação, Nossa, gente. Alguém pode voltar nesse tema aí para explicar a tribo de Levi? Não, ainda tem 10 minutos. Tudo bem? Você tá bem, querido? Me chamo Alex Solarius, tenho 22 anos, sou um bandista, sou ativista das religiões de matriz africana. Alexson. Isso, Alex. Alex. Isso. Prazer, Alex. Você está falando que dentro da sua religião não existe barganha espiritual, né? Não, existe barganha. dentro da minha religião existe falsos mestres que fazem barganha. Infelizmente, existe sim. Mas vocês pregam a salvação. E a salvação já é uma barganha espiritual, concorda comigo? Não. Existem 10 mandamentos. Se você não seguir esses 10 mandamentos, você vai para o inferno. Isso já é uma barganha espiritual? Não, pelo contrário. E é o quê? Ninguém consegue seguir os 10 mandamentos. Você acha que eu sigo? Olha bem pra minha cara. Você acha que eu nunca briguei com a minha esposa, respeitei ela e tive que pedir perdão pra ela? Você acha que eu sou perfeito? Se você roubar, matar... Nenhum Não, ser se você humano... roubar, matar, na minha fazer- mente eu já fiz isso. Jesus fala assim, os fariseus falam que o adultério é pecado, porém aquele que olha já cometeu adultério. Eu sou casado há 7 anos, tá minha esposa aqui. Você acha que eu nunca olhei pra uma mulher de maneira imoral? Você acha que eu sou perfeito? Nenhum homem, nenhum ser humano... Se você roubar Alex, e matar, por exemplo, você não tem que seguir as regras. Nenhum ser humano consegue os 10 mandamentos. Então, Se nenhum ser humano segue eu os 10 posso mandamentos, explicar. por que você está dentro da sua religião, então? eu posso explicar. Os 10 mandamentos significa o quê? Posso te 10 falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Pode, fica Pra à mim, vontade. Você eu quer tenho- falar, eu pode tenho falar. minhas dúvidas se você é cristão de verdade. Porque... Gente, eu preciso concluir um raciocínio e vocês precisam dar um tempinho pra pessoa ficar aqui. Né? Que eu acho assim, por mais que é um debate, eu escuto, mas eu tenho que falar também. Porque assim, por exemplo, o Phelps fala assim, sei lá, você concorda com o dízimo? Aí eu, então, não sei o que, não sei o que. Mano, ele fez uma pergunta, eu preciso responder, mas tudo bem. Pode falar, Phelps, fica à vontade. Eu quero apenas pontuar que tu disse que no Evangelho não existe afirmação de barganha. O Evangelho, não existe barganha no Evangelho. Tá, perfeito, vamos lá. Me traga o dízimo e eu abro as janelas do céu. O que é isso? Eu posso explicar, que eu estava explicando no outro? A tribo de Levi, ela desmontava, montava o templo e cuidava desses afazeres. E aí, Phelps, quem está cuidando desses afazeres não tem tempo de plantar. Então as outras tribos, para ajudar a tribo irmã, foi ordenado por Deus. Cada um vai dar 10% do dízimo do quê? Do salário, do dinheiro? Não, do cominho. É só ler lá, Malaquias. Do cominho, do endrio, da hortelã. Para quê? Para a tribo de Levi poder se alimentar. Tem pastor que pega isso e fala, você tem que dar 10%, senão o demônio do devorador vai entrar na sua casa e vai... A Bíblia fala, o meu povo padece por falta de conhecimento. A Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Se tem pastores que enganam o povo, eu sinto. Mas existe gente de toda religião que engana. Será que na sua religião nunca teve ninguém que enganou? Todas as religiões têm gente boa e ruim. Essa não é a minha interpretação. Então note que o pessoal aqui já está com uma percepção de mim em um espantalho criado. Eu não sou esses falsos profetas. Israel. Pergunte para mim, eu respondo, Israel. e aí respondo o que eu estou afirmando. Te dei a explicação do dízimo? Não, porque o que tu traz... Acabei de falar. O que tu traz... Vamos lá. Traga-me o dízimo e eu abro as janelas do céu. Sim. Deus precisa de dinheiro? Mas não é dinheiro, Deus é precisa cominho, de lendre, hortelã. Deus precisa de hortelã. A tribo de Levi precisava para comer, Phelps. Mas não foi a tribo de Levi que falou. Quem falou foi Deus, ou não? Ou foi um levita que falou? Deus falava através respira, dos profetas, dos sacerdotes. Deus, ele falava com o povo. E a ordem foi dada a essa. Que a tribo de Levi... Não, fica à vontade. A tribo de Levi... Esse cara é engraçado. A tribo de Levi, ela precisava se alimentar. E as outras tribos trouxeram sustento. Isso é muito claro. O que não fica claro é que foi Deus que disse isso, não foi nenhum... É que você falou de levita. dinheiro, não tinha nem dinheiro na época. Um anacronismo isso Eu daí. sei que não existe dinheiro. O problema é Deus não precisa de cominho, nem hortelã, nem mirra, nem nada disso. Mas a tribo de Levi precisa, meu Deus do céu. Acabei de explicar. Você concorda que a sua igreja, no geral, ela distorce a palavra de Deus? E veio
Eu quero um segurança que eu tô brincadeira. Tudo bem? Prazer, Israel. Eu sou MC Trans. Eu sou MC Trans, sou travesti, cantora de funk, periférica, macumbeira. Já fui evangélica, mas hoje me encontro na Quimbanda. Laro Yeshu. Você é cantora? Sou cantora. De funk ou de rap? Travesti. De funk ou de rap? Sou de macumba, de funk, de macumba. MC é mestre de cerimônia de rap. Os funkeiros copiou o rap. Mas Salve minha pros rap. pombagira me ensinou que eu posso ser o que eu quiser. Sou Então filha tá de bom. Maria Navalha. Então vai lá. Laroie. Vamos falar sobre o dízimo. Perfeito. Eu quero deixar bem claro aqui, antes da minha fala, que eu não sou contra aos evangélicos. Eu sou contra ao extremismo. Muito bom. Eu acho que todas as pessoas que usam a sua religião para atacar as outras pessoas, seja na orientação, no peso, achando que pessoas gordas não vão entrar no reino do céu, ou pessoas trans também não vão entrar nos reinos dos céus, essas pessoas não me representam. Não tenho nada contra os evangélicos, mas eu percebi aqui desde o começo do debate que você tem um termômetro e uma autonomia para dizer que todas as outras igrejas são erradas e as suas falas são as corretas. Eu não falei isso. É o que eu percebi. É a sua percepção. É a minha percepção. Exato. E no momento eu estou dizendo que é a verdade. Eu não é a falei minha isso. percepção, é a percepção dessa travessia. Posso explicar isso? Deixa eu terminar de falar e você explica. Fica à vontade. Eu gostaria de te dizer que o dízimo, ele pode sim ser positivo, pode sim ser negativo, assim como aquele que procura um pai de santo para fazer um jogo na minha religião e paga a mão dele, pode ser positivo, pode ser negativo. Mas é barganha isso? Eu acho que a barganha, ela vem junto com como você acredita nisso e como você respeita a sua crença. As pessoas, na suma maioria, com seus posicionamentos, querem empurrar a sua opinião e a sua religião a goela abaixo, trazendo que essa é a verdade absoluta. E os meus ancestrais, que não morreram há milhões de anos atrás, e foi escrito num livro que foi traduzido 1000 vezes, foram escravizados recentemente, sabe? Incorporam no nosso corpo e demonstram todos os dias quem são. Na minha religião, eu acredito que na sua tem barganha. Pode falar, fica à vontade. Vamos lá. Primeiro que a minha igreja não é perfeita. E eu costumo falar que no dia que eu achar uma igreja perfeita, eu vou ficar bem longe, porque se eu entrar lá, eu estrago ela, porque eu não sou perfeito. A questão é, existem igrejas neopentecostais, movimento neopentecostal que é recente no Brasil, que faz barganha, dá o dízimo para você prosperar, para você ficar rico. Tim Keller, um escritor que eu gosto muito, que faleceu recentemente, ano passado, ele disse que o evangelho não é uma boa proposta, o evangelho é uma boa notícia. Semanticamente, o evangelho é boas novas, boa notícia. Eu entendo que é normal vocês virem com essa ideia do dízimo, porque muita gente compreende dessa maneira. Na igreja onde eu sirvo, o dízimo é um modelo do Antigo Testamento, onde nós usamos como um padrão para pagar conta, né, luz, água e tudo. Mas é de coração, como a própria Bíblia ensina, para entregar de maneira voluntária. Tem igrejas que interpretam isso de maneira errada e muitas vezes proposital, que é o que a Bíblia fala de lobo que arranca a lã da ovelha. Que não é a sua, claro, né? Não é a minha, não é a minha. Entendi. Exatamente. O dízimo da sua é amigavelmente. Ninguém é obrigado a dar o dízimo. O devorador não funciona para eles. Não existe, o devorador no texto de Malaquias era um gafanhoto na colheita. Não existe demônio com o nome devorador, isso é mentira. Se você está aprendendo isso, estão ensinando a Bíblia de maneira errada. Então, por isso que é bom o diálogo. Eu acredito na troca. Na minha religião, Exu é troca. Eu sou quimbandeira. Eu dou para minha pombagira, ela me dá... Isso é uma barganha? Na semântica, a semântica da palavra pode é barganha? Pode ser que seja uma barganha. Então tá bom. Tá tudo bem. E você pode barganhar com Deus se você acredita nisso. Se você acredita Deus nisso. que eu sirvo, ele me salvou, me resgatou, não porque eu mereço, mas porque ele é misericordioso. Eu não faço troca, eu não compro o céu. Eu não tenho esse poder, ninguém tem esse poder. Eu vivo pela graça e não pelo meu mérito. Eu sou um miserável pecador que mereço o inferno, mas Deus ele me resgatou como com bondade miserável e misericórdia. Pecador, você não tem o direito, então, de colocar esse termômetro se seus irmãos estão sempre todas as outras igrejas à volta errada. Você pegou a navalha, eu fiquei com medo agora. Ela te abriu 3 vídeos. Meu Deus do céu! Vai, filha. Tá tranquilo. Olá, prazer. Prazer, Israel. Ágata. Olá, me chamo Bruxa Ágata. Sou cartomante e através das cartas trago direcionamento para as pessoas. E hoje eu vim aqui defender um pouco da minha religião. Você segue a Bíblia, certo? Sou signitário da Bíblia. Sim. E por que na Bíblia tem a barganha?
A Bíblia tem muita barganha. Então, se você segue ela, por que você acha errado? Parece contraditório. Muito. Muito bom, Agatha. Vamos lá. A Bíblia, ela é um livro espiritual, também histórico, e nem todo texto é aplicável. Tem texto que é descritivo. Então, tem alguns textos que a gente não precisa seguir. Isso, exato. Perfeito. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala lá de Davi que cometeu adultério, a Bíblia não está falando para eu cometer adultério, está falando de um erro, está descrevendo um erro de Davi. E nessa questão de barganha, a Bíblia cita que é um erro? Então, é porque o sacrifício, por exemplo, como foi citado por um amigo aqui, era apontando para Cristo. Qual que era a ideia? Você vai ver um animal inocente morrer, você vai tomar consciência e vai falar: eu não posso mais continuar nesse estilo de vida que eu estou vivendo. Só que o ser humano, como é pecador, como o povo de Israel, Deus falava, não vá para a idolatria, mas ia para a idolatria e cometia vários erros. O que o povo de Israel fazia? Já que eu sou rico e eu tenho um monte de cordeiro, então eu vou pecar, aí depois que eu pecar, eu pago com o cordeiro. A Bíblia descreve isso, mas não fala que Deus está apoiando isso. É o homem que está fazendo o uso de maneira errada. Já ajudou alguém através da barganha? Porque em Jacó, ele faz... gente. Pô, ela entrar em Jacó, que depois transformou em Israel, meu nome, eu ia falar agora. Prazer, Dan Soares, tudo bem? Israel, prazer. Muito prazer, sou Dan Soares, sou Ogan, represento a nossa religião por todos os lugares do nosso país, cantando, tocando e compondo, desmistificando muita coisa que as pessoas tentam mistificar ou até demonizar. Gostei do boné, muito Gostou, criativo. né? Muito criativo. Se você quiser, depois te dou ele de presente. Eu aceito, sem problema. Você fala que não existe barganha, né? No Evangelho. No Evangelho. Isso. Não nas igrejas evangélicas, sim. Tá? Tem muitas que tem. Qual foi a maior barganha que aconteceu na época de Cristo? Existia várias. Não da parte do Vamos falar da Cristo. maior. Crucificação de Cristo. Qual foi a barganha que foi feita? Nenhuma. Cristo morrer para salvar todos nós. O que você me fala sobre isso? Defina o que é barganha. Às vezes é um problema semântico. O que é barganha na sua compreensão? A minha compreensão é que ele teve que morrer para salvar todo mundo. Uma troca. Tá. Então, eu vou dar a minha vida por um povo que não merece. Eu tô trocando o quê? Eu tô ganhando o quê em troca? Que vacilação que ele cometeu, hein? Não foi uma barganha. Eu não chamo de vacilação. Eu chamo... Você dá... Por exemplo, eu daria vida pela minha esposa, como a Bíblia fala. É vacilação isso pra você? Você não daria... Não. Então por que você tá falando que Cristo vacilou? Isso aí. Não, é que eu não... Barganha. Lógico que foi uma barganha dele com Na Deus. sua percepção. Tanto que quando a palavra ele foi... barganha significa eu dar algo para receber em troca. O que Cristo recebeu em troca? Cristo nada, mas Deus sim. Os filhos dele estão aqui. Ou não? Não. Não tem nada a ver essa interpretação. A Bíblia não ensina isso não, cara. Não? Não. Ele morreu à toa, então. Olha o corte, ganhou o corte. Vai virar. Minha terceira afirmação é que o que vocês chamam de entidades, nós entendemos como espíritos enganadores. Gente, eu nem terminei de falar. Oi, tudo bem? Prazer, Israel. Oi, eu sou Eline, sou momento de Quimbanda de Angola. Também sou sacerdotisa de Umbanda, Molocô. Faço trabalhos aí de amorosos, oraculistas e levo aí o culto ancestral para toda a comunidade ali na região de Suzano. Sou momento de Irines. Elines. Momento de Quimbanda de Angola, ex-diaconisa da Assembleia de Deus. Repete que eu não entendi. Meu nome é Elines. Elines. Sou mamito de Quimbanda de Angola e ex-diaconisa da Assembleia. Ex. Se você falar, eu entendi que você falou, eu sou diaconisa, aí você já ia ser excomungado agora. Mas beleza. De Deus. Vai lá. Vamos lá. Quando você afirma que as entidades de outras religiões são malignas, em Romanos 2:11 fala que Deus não faz acepção de pessoas. E no livro de Atos, se eu não me engano, 10:34 e 35, fala que Deus ele aceita todos os povos e nações. Línguas e nações. Línguas e nações. Então, como que você me traz essa afirmação, né, de que os outros espíritos que a gente chama de entidades são considerados espírito maligno, se o próprio Deus que você acredita não faz acepção. Não faz acepção de pessoas e ele abrange que ele aceita todas as línguas de todos os povos, Verdade. Todas as nações. Então, como você traz essa afirmação para mim? Que pergunta inteligente. Vamos lá. Ele não faz acepção de pessoas, não de espíritos. Primeiro ponto.
Mas Segundo... se ele faz, se ele abrange todas as nações e línguas, então nações e línguas estão falando de vários tipos de cultos, afros, todos os tipos de linguagem a Bíblia, de culto, não só a linguagem dele. Isso. A Bíblia ela não é universalista. Então nós acreditamos no inferno. Então se eu te perguntar, você acha que Deus ele tá assim para Hitler? Já que não faz acepção de pessoas, Hitler tá no céu. Mas se Hitler... Ela citou o texto bíblico, ela estava bem, vocês não deixaram. Não me importa a Bíblia, não me importa o que você acha. Os meus espíritos não são enganadores. São mulheres que foram queimadas por homens que pensavam como você. Você está enganada. Você está enganada. Sim. Antigamente as mulheres feministas, que eram consideradas bruxas, eram queimadas. O lugar de pessoas que pensam assim quando? Hoje... O lugar de pessoas que pensam... É um anacronismo. O feminismo nasceu quando? Posso terminar de falar, por favor? Posso terminar de falar? Você não está deixando eu completar meu raciocínio. Você quer dar discurso. Não, eu quero completar meu raciocínio. Conversar. Vai lá. Para mim, para as minhas entidades serem mentirosas, elas não têm história. E elas não tiveram fala, elas foram silenciadas por homens racistas, homens que queimaram, assassinos. Pessoas que, como você entidade que pensam morre? assim, deveriam estar em Tremembé, não aqui. Eu devia estar aonde? É, porque eu acredito em entidades que viveram e que vêm na Terra contar as suas histórias e trabalhar para a sua evolução. Então elas não são mentirosas, elas são pessoas que viveram nessa Terra e que trabalham a favor da evolução dela. Que te enganaram. Os mais velhos primeiro. Não fez isso contigo mesmo. Eu fiz, cara. Tu não fez isso comigo mesmo. Eu fiz. Vamos lá. Espíritos enganadores. Na Bíblia diz que Deus manda testar os espíritos. Inclusive, na atualidade, há quem incorpore Jesus Cristo, o Espírito Santo. O espírito que a Bíblia fala é qual espírito? O contexto. Você trouxe um texto, tem que trazer o contexto. Deus diz: testais os espíritos, pois nem todos os espíritos são espíritos de Deus. Esse é o contexto, ou versículo, como tu queira entender. A ideia dos espíritos enganadores, o que aconteceu com Maria foi um espírito enganador? Não. Foi Se um a anjo. sua esposa engravida sem você estar com um ato sexual com ela, você é o quê? Quê? Eu não vou falar isso. Minha esposa tá no off aqui, o cara quer me complicar, velho. Se isso aconteceu, eu sou um cara livre de uma má mulher. Deus me deu um livramento. Mas ela foi usada pelo espírito enganador? Ela foi usada por ela mesma, ela é má. Mas ela não concebeu, ela não ficou grávida de um espírito? O diabo às vezes fala assim, pô, estão botando a culpa em mim, mas eu não fiz nada, a pessoa quer amar mesmo. Voltei, tô mais calminho, tá bom? De boa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. O rei Saul, após quebrar a sua aliança com Javé, vai até uma feiticeira ao derredor da cidade de Endor e pede que ela evoque o espírito do profeta Samuel para que ele o abençoe na batalha contra os filisteus. Perfeito. Eu sou sacerdote de um culto de Quimbanda. Meu culto é um culto necromântico. Eu cultuo mortos, como era o espírito de Samuel. Samuel respondeu na fogueira da feiticeira de Endor e falou: por que você ousa me retirar do meu descanso? E saiba, sai daqui, porque eu trago a palavra do Senhor e digo, você perderá essa batalha. Samuel mentiu. A Bíblia não nega, não afirma que os espíritos dos mortos são enganadores. Alguns até podem ser, mas o que a Bíblia diz é que aqueles que fizeram a aliança com Javé são proibidos de acessar esses espíritos, inclusive porque isso tiraria dinheiro, cominho, endro, hortelã, cabrito, lá dos levitas, que tinham o monopólio do oráculo. 12 pedrinhas, cada uma representando uma tribo, 2 dadinhos, muito parecido com o Erim de Ologum, inclusive. Nada a ver. Vamos lá. Primeiro, você está afirmando aqui que tudo que a pitonisa falou... Pitonisa é um conceito grego. Mas é que está no texto. Mas é que está no texto. Se você quiser discutir semântica, idiomas... Você fala hoje dos idiomas originais? Não, é porque Pitonisa era sacerdote de Apolo do templo de Piton. Tudo bem, mas está lá no texto. É que se você leu esse texto, seu texto foi mal traduzido. Acho que isso explica muita coisa. Tá bom, vamos lá. O nosso amigo aqui, ele quer discutir crítica textual. Qual é o tema?
Isso é um livro, uma religião baseada no livro. Então, é que assim, vamos lá. Você falou que o espírito enganador não errou. Errou. O profeta Samuel errou. Errou, e tem um grande detalhe. A Bíblia fala que Samuel foi atrás. A Bíblia fala que Deus aprovou essa atitude, sendo que o próprio Cristo... Mas eu falei que Deus é contra. Então pronto, acabou o debate. Mas não, a sua afirmação é que os espíritos são enganadores. Deus é contra e eu sou contra. É uma afirmação essencialista acerca da substância e natureza moral desses espíritos. Eu não estou fazendo um debate moral sobre os espíritos. Eu estou dizendo que o teu Deus te proíbe. Mas ele não afirma que as nossas entidades são mentirosas. Isso que você está fazendo eu posso falar, falsear o debate. Eu posso falar? Pode, é que você gosta de falar umas palavras difíceis para impressionar. Muito legal o seu vocabulário. Bom, Deus ele proíbe. Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, o que acontece lá? Quando Jesus não conversou com o espírito de Elias e Moisés no pé do monte junto com seus discípulos? Inclusive falou para os seus discípulos, não contem para ninguém o que vocês viram aqui? A Bíblia fala que era espíritos de mortos que estavam vagando. Fala que era Elias e Moisés. A Bíblia trabalha... Elias foi arrebatado, né? Foi no carruagem de fogo. Não, a Bíblia não fala carruagem. Isso daí é um texto apócrifo. Mas, não é, não. Redemoinho, tá lá em 1 Reis. Se você achar a palavra carruagem lá em 1 Reis, eu saio do evangélico agora. O teu texto fala de pitonisa na Palestina, 5.000 a.C., também não é muito confiável. Você fugiu, você falou que fala carruagem. Eu falei que não. Eu saio da minha religião agora. Tá lá carruagem? Tá essa palavra? Não vou me fazer acordo com você, eu não trabalho com barganha. Então pronto. Então pronto. É que você afirmou e não foi atrás da afirmativa. Cara, até me perdi no... Qual que era o tema? Posso sair? Se quiser sair, vai lá, velho. Não, vai, continua. Fala. Não, é que assim, a Bíblia, de fato, eu entendi o que você quer dizer, que Deus, ele proíbe, mas que esses espíritos não... que são reais, é isso que você quis dizer. Apitou aqui? Acabou? Acabou. Se quiser terminar o beleza. O que você falou, Atos, eu entendi. Deus, ele proíbe acessar esses espíritos, mas não significa que esses espíritos não existem. Eu não estou falando que o espírito não existe. Eu estou falando que se Deus está proibindo, não faz parte do reino dele. Portanto, são espíritos malignos. Mas o que você trouxe, a primícia foi, o espírito existe sim, Deus só proíbe o acesso. Mas ninguém negou a existência do espírito. Eu falei de existência, eu falei da moralidade desses espíritos. Mas meu tempo acabou, a gente conversa na próxima. Ai, meu Deus. Ai. Prazer, irmão. Você tá bem, querido? Prazer, Helder. Axé, meus irmãos. Eu sou o Helder, estou na religião, representando há mais de 17 anos. Sou filho de pastora de igreja, minha família toda é evangélica e eu sou da Umbanda com muito orgulho. E me dou super bem com a minha mãe. Então estou aqui para esse debate que eu tenho certeza que vai ser muito legal e muito incrível para nossa religião e para o povo brasileiro. O senhor, com todo respeito e nada contra, já foi viciado em pornografia. Os caras me pesquisou. Não. Eu fui. E não tem nada contra com quem é. Eu sou contra. Não se masturbe, trabalhe e produza. Vai Sim, lá. Então, o senhor era viciado em pornografia. Sim. Via pornografia e consumia muito. Quem te salvou desse vício da pornografia? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, isso. Então é um espírito, né? Jesus Cristo te salvou da pornografia. Há um Deus chamado Jesus. Então, no nosso caso, como que vem falar que os nossos guias, né, são guias enganadores, se eles já tiraram várias pessoas também da pornografia e de vícios e de coisas erradas? Porque na nossa religião também, a gente não tem nada contra quem é prostituta, quem trabalha nesse ramo, mas ninguém... Então por que o Espírito tirou se você não tem nada contra? Não tem nada contra, mas é o seguinte... incoerente? Não é coerente. Deus vai me tirar de um lugar que ele não é contra, mas ele vai me tirar por quê? Então, se Deus te tirou... Foi incoerente. Se Deus te tirou... Seus amigos viram a incoerência. Não, se Deus te tirou, isso eu quero dizer, se Deus te tirou, beleza. Por que uma Maria Padilha não pode tirar uma mulher da prostituição e ela é enganadora? Mesmo ela tirando a pessoa da prostituição, ela vai continuar sendo enganadora? Então você é contra a prostituição. Toca aqui, sou contra também. Não sou contra a então... então tá incoerente. Não é contra a prostituição, é que a Maria Padilha que tira uma pessoa de um vício ou na prostituição, ela não é espírito enganador. Você foi correto? Incoerente. Não. Tu não deixou medo, entendeu? Mas eles que tiraram você, eles viram que você foi incoerente. Pô, o cara tá batendo cartão, velho. Calma aí. Vai lá, lindão. Quer dizer, então... É pecado pornografia? Sim. Em qual texto bíblico fala sobre isso? Primeiro, qualquer pessoa que tem um cérebro vai saber que objetificar a mulher é qual pecado. Qual texto bíblico?
Vários. A prostituição, a porneia, é um pecado. Cântico dos Cânticos. Leia Israel. Cantares? Vamos lá. Pornografia é pecado não bíblico. Eu não tô falando que o sexo é pecado. Não, pornografia. Sim, pornografia é pecado. Mas o adultério é pecado? Na Bíblia? A Bíblia? O adultério é pecado na Bíblia? A Bíblia... Não, Tô pornografia, te fazendo vamos uma lá. pergunta. Responde uma pergunta, que você não respondeu nenhuma, eu te respondi várias. Mas é que... O adultério na Bíblia é pecado? Não sei, eu não O adultério na Bíblia é pecado. Jesus fala assim, só de olhar já adulterou. Se eu tô olhando e traindo a minha esposa com uma mulher na tela, além de ser um improdutivo, um Enzo, eu tô do Velho Testamento ao Novo Testamento é recheado de pecado. É lógico. Porque é um livro que fala ser humanos pecam. Peraí, Israel, vamos lá, pensa comigo. Existe um livro, Cântico dos Cânticos. Existe. O que diz lá? Diz de um homem que ama sua mulher e ele fala de relação sexual, que é um tabu nas igrejas, não devia ser. Você que é casado, bota pra quebrar, não é pecado não. O livro é totalmente pornográfico. Existe, inclusive... É um livro que fala de sexualidade. Inclusive, incesto familiar. O que aconteceu quando duas filhas embriagou... Ele narra um acontecido, não que Deus aprove esse acontecido. É um livro histórico que narra uma história. Não está escrita na Bíblia. Deus, ele não defendeu isso na Bíblia. Assim também, texto fora de contexto. Assim como também a prostituição, ela é pecado? Sim. É o mesmo tema ainda? E quem não foi ainda, galera? Vai ser bem rápido agora. Vai lá, trans. Vai lá. Se Jesus te curou da masturbação, da pornografia, e o Ogan Helder disse aqui bem claro que Maria Padilha pode tirar uma mulher da prostituição, você questiona ele se ele é contra a prostituição. Ele ser contra a prostituição é irrelevante, porque vai ter mulheres que gostam de se prostituir e esse é um direito dela. É e não é pecado. É não um é direito errado dela. Agora, para pra aquela que a outra Maria Padilha mulher, vai tirar uma mulher da pornografia? Se uma outra mulher se prostitui sem vontade, sem oportunidades, porque ela não tem chance e ela pede a Maria Padilha para tirar ela daquela situação e Maria Padilha tá mentira, ela fez o mesmo que o seu Jesus. Trans, você quer um monólogo, você não escuta, você não só é porque fala. eu tô tentando te explicar o que exatamente e eu estou você indo diz. contra essa explicação, mas eu preciso ter tempo de falar. Se a Maria Padilha vai livrar alguém de um lugar, como que esse lugar não é um erro para sua religião? Eu fiz essa pergunta, é incongruente. Então, para a minha se Jesus não me tirou da erro, pornografia, mas que para certas pessoas a prostituição pode ser ruim. E o sonho daquela então pessoa me fala um é sair benefício da Você prefere uma mulher sendo empreendedora abrindo a loja dela ou se prostituindo com um monte de homem que objetifica ela? Eu fui prostituta, criei meu filho e me orgulho muito de ter sido uma. Você tá prostituta até hoje? Se tiver que ser, eu vou lá. Não, se tiver que ser. Se tiver que ser puta, você entre ter uma empresa, você prefere se prostituir? A minha empresa pode ser meu corpo, minhas regras. Bom, se você é mulher quer isso, é opção sua. Agora, tudo bem, a Bíblia, a minha religião é contra isso. Por isso que você tem a sua e eu tenho a minha. Exato. Mas se eu quiser sair da prostituição e pedir para que Maria Navalha, Maria Padilha me tire daquilo porque eu não sou feliz ali, ela pode fazer então tem felicidade na prostituição. Ela pode fazer um milagre na minha vida. Tem felicidade na prostituição? Ela pode fazer um milagre na minha vida. Você não responde uma pergunta. Uma pergunta, tô te perguntando. Vai que essa navalha pra... Tá com a navalha. Deixa eu responder só essa pergunta dele. Tem sim felicidade na prostituição. Acabou o tempo, eu quero ver as outras pessoas. Deixa eu só responder essa pergunta dele. Sim, tem felicidade. Posso responder? Tem hedonismo. Tem sim felicidade na prostituição se a pessoa nasceu para aquilo e ela gosta de ser uma puta. Então Deus predestinou a pessoa para prostituição? Isso não é sobre Deus, isso é sobre a pessoa. É sobre a escolha daquela então pessoa. Deus não interfere na vida da pessoa, na sua religião? E se ela não quiser acreditar em Deus? Deixa eu só concluir, deixa eu concluir. Concluir aqui com ele. Gente, tem um monte de gente que não foi, vocês querem ir? Quem não foi, eu acho que é justo, né? Já, só pra concluir aqui, 30 segundos. 30 segundos. Não, só apontei que você não foi, não. Cara, chocou. Só pra finalizar, quando você estava no vício da pornografia, você pediu muito a Jesus, a Deus, pra te tirar desse vício, né? Não. Você não pediu? Não. Então você... Eu era ateu. Eu tava confortável no vício. Então, da mesma forma que você está questionando que da Maria Padilha, tem muitas mulheres que estão na pornografia, que estão na prostituição, mas que estão porque não tem outro emprego, não tem nada. Então Jesus ela pede, é o caminho, ela não está obrigada. Entendeu? Então... Como você pode afirmar que os espíritos, que nossas entidades são enganadores, sendo que a minha pombagira curou 2 pessoas dentro do meu terreiro com câncer com metástase? Porque a Bíblia fala que os espíritos enganadores têm poder para curar também. Se possível, se transformaria até em anjo de luz para enganar os eleitos. A resposta é essa, biblicamente, que é o livro que eu acredito. Quer vir?
tremendo. Vamos lá, voltei. Vamos lá. Eu Vamos trabalho com Exu e Pombogira. Na Bíblia cita o nome deles? Eu nunca não me recordo. Não, esse nome foi... Como que você acusa o meu Exu e uma Pombogira, sendo que nem é citado na Bíblia? E Deus, ele sabe de tudo antes de acontecer. Então ele já sabe que Ele é nós onisciente, iremos cultuar onipotente, essa né? energia. Por que ele não deixou em alerta? Então, Deus, ele sabia que Adão ia comer do fruto? Você acredita nessa história? Sim, eu acredito. Você acredita? Eu acredito que ele ia ser testado. Então você acredita no que está escrito na Bíblia? Em algumas coisas. Só o que é conivente para você. Não. De uma fonte pode sair uma água doce e uma água amarga? Sim, pode. Só você Me mostra uma fonte. Vou te falar No uma Brasil ou em qualquer lugar Só do mundo. você ir em lugares que tem praias e rios se encontrando. Super comum. Não, mas a fonte, falei da fonte. do Não lado, que eu já quando vi. se encontrar, sim, óbvio. Mas a mesma fonte. Tem uma cachoeira aqui, tem A mesma fonte sai água doce e água salgada. Fonte, não, mas do mesmo Então solo. pronto. Então se você acredita numa coisa na Bíblia, igual, eu acredito em Jesus. Qual é o livro que mostra Jesus? A Bíblia. Mas eu só acredito quando ele fala que ama. Mas quando ele fala lá em Mateus capítulo 7 que vai mandar pro inferno, eu já não acredito. Mas você mesmo falou pra mim, no outro parte que eu sentei aqui, que nem todos os versículos da Bíblia, nem tudo se segue. Quem me falou isso foi você. Os descritivos, que contam uma história de perversidade, de guerra, é óbvio que não. Então, aí só pra endemonizar É um livro os histórico. meus guias, aí tem que seguir. Você tá incomodado com essa questão de demonizar, né? Sim, sabe por quê? Ninguém Vou te tá falar uma coisa. demonizando. Vamos usar um pouquinho da lógica. Vamos lá. Se o espírito da pombagira é enganador, o que ele ia querer fazer? Se prostitui. Enfim. Falei pra você acelerar porque tava acabando o tempo. A minha afirmação é que só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Está em todos os lugares. Aê. Certo. Prazer, Israel. Tá, vamos lá. Qual é o seu nome? João. João. Do mistério, Filho do mistério. Oi, tudo bem? Sou filho do mistério, eu sou um bruxo, sou também iniciado no candomblé, faço parte da Umbanda há um tempo e vim aqui debater. Não tenho nada contra as religiões, mas a gente veio para falar a nossa verdade e o nosso ponto de vista. Legal. Tá, se tu afirma que Deus está em todos os lugares, então ele estaria entre os pecados capitais, né, como por exemplo a luxúria, que não serviria, como você falou lá do Andrew e tal, porque não tem como construir uma igreja somente com isso, então não faz sentido. Então, até que ponto que é o ideal, por exemplo, de dar o dízimo e tal, até que ponte, né, qual que é o abismo que está ali entre o que pode, o que não pode, o que está em excesso, né? A carta do diabo, por exemplo, no tarô. Então, o que estaria aí, até aqui posso, então eu posso roubar até aqui eu posso enganar, até lá eu posso Entendi fazer onde você coisa. quer, agora entendi. Então, para mim não faz sentido, porque se ele está em todos os lugares, então ele estaria no estupro, ele estaria num assassinato, estaria em qualquer outro lugar. Então, por que ele condena onde ele está em todos os cantos? Não faz sentido para mim, não encaixa na minha cabeça. Entendi. Isso é um dilema muito levantado, João, porque se Deus é soberano e ele tem todo o poder, o porquê algumas atrocidades acontecem. Isso não é um problema só para mim, é um problema para qualquer religião. Esse argumento é muito usado por ateus, inclusive. É o problema do mal, é a grande discussão, o grande dilema. Então, assim, as entidades não fazem coisas boas? Cadê as entidades? Ou vocês não acreditam em Deus também? E o Deus que vocês acreditam? Você não acredita em Deus? Não. Então, beleza, foi uma percepção errada. Qual que é a sua religião? Eu sou da Umbanda, sou do Candomblé. A Umbanda não acredita em Deus? Eu não sabia. Eu sou politeísta, eu acredito em vários deuses, cultuo, por exemplo, na demonolatria, Tá, vários, mas não tem um Deus não tem um soberano. Não tem, não. Beleza. Dentre esses vários deuses que você acredita, eles têm poder para fazer um milagre, uma coroa ou proteger alguém que está em aflito? Claro. E por que eles não fazem isso? É um problema que é pra mim e um problema pra você também, entendeu? Já deu. Poderia explicar. Gente, ele falou muito pouco, cara. Tudo bom? Prazer, querido. Tá, Israel, qual é o seu nome? De Claire Carmo, Babai Fatobá. Axé O, Mojubá, meu nome é de Claire Carmo, eu sou Babai Fatobé, sou sacerdote do culto tradicional Yorubá, também da Umbanda e de um culto de bruxaria. Eu vim aqui hoje pra gente debater sobre alguns temas muito importantes, deixando bem claro, não sou contra o evangelho, mas a gente tem uma filosofia de vida completamente diferente, que vocês vão entender que faz muito sentido pro nosso processo civilizatório. Axé O. Eu vou ficar só no de Claire Carmo, porque... Mas vamos lá, Zé, quando a gente fala sobre a visão que a gente olha para várias culturas do qual a gente tem aqui representado hoje, a gente fala o Deus para nós dentro do culto Yorubá é Eledumare, ele é o ser supremo que criou os próprios orixás. Então você acredita num Deus supremo, é o Yorubá o nome.
Perfeito. É isso, cultura iorubá, que é um Certo, povo. certo. Então, quando a gente olha para essa questão, e olha para Eledumare, ele criou os orixás, e aí, dentro desses orixás, eles regem, né, campos específicos. Se o seu Deus, ele está em todo lugar, você não consegue enxergar dentro de uma maneira que seja aceitável que a manifestação da natureza também é uma face de Deus, então o orixá é algo de Deus e não é um demônio? Perfeito, muito bom a sua colocação. A natureza, a Bíblia fala que apresenta Deus. Então, de fato, uma face de Deus. Isso é a maior prova de que Deus existe é a natureza. Não tem como você ver os peixes no mar, a árvore dando fruto e falar que isso é obra do acaso, de um Big Bang, de uma explosão. Não tem como pular as ondinhas e lembrar de Iemanjá. Eu pulo a onda porque mas não lembrando de Iemanjá. Você não concorda com poluir o mar, né? Jogando coisa lá dentro, né? Não, a gente faz de uma maneira sustentável. Mas o que eu queria te dizer é que essas manifestações, né, da natureza representa Deus. Eu entendi. Então não tem como você olhar para o sol e você usufruir do sol, você sentir essa bênção, esse axé do sol e você não reconhecer o Cara, mundo, não nisso reconhecer... a gente vai concordar, só que a visão de mundo vai destoar, só que a gente acredita que a natureza apresenta Deus, a cosmovisão muda um pouco. Mas a questão é da onisciência. Você acredita em um Deus que está em todos os lugares? Sim. Então. Inclusive na natureza, que são os orixás. Eu acredito a natureza que é orixá. o Deus da Bíblia diz que a natureza apresenta ele. Vai discordar, o Deus que eu creio é um diferente do seu. Então você reconhece que essa força da natureza também são deuses, eu acredito, que são orixás? Não acredito que são deuses, que senão isso é o panteísmo que nós chamamos na teologia. Entendeu? É nóis. Deus da Bíblia te abençoe. Então tá ótimo. Olá. Prazer, Hamilton. querido. Prazer. Israel. Olá, sou o pai Hamilton, sou da Umbanda, também represento o grupo de intolerância religiosa na OAB de São Paulo, sou sacerdote e também sou de Ifá, é uma outra religião. Sou da Umbanda, sou cristão porque acredito em Cristo também. Certo. O que eu não gosto é da manipulação da Bíblia para chamar os meus deuses, né, vamos falar assim, de demônios. Porque eles fazem por mim o que Deus faz, eu acredito em Deus, então fazem por mim tudo aquilo de bom e tudo aquilo de... e permitem, às vezes, tudo que é de ruim também acontecer no mundo, para a gente aprender lição, aprender a evolução e aprender a respeitar o próximo. Né? A gente está tendo um debate aqui bastante respeitoso, mas alguns pontos eles são trazidos para nós desde a ancestralidade de muitos e muitos anos, e a Bíblia vem corrigir, acertar ou transformar a nossa religião. Não, então os nossos demônios, eles são as pessoas que falam que nosso Deus é o demônio, entendeu? Então vamos lá, Hamilton. A gente estava falando da onisciência, mas saiu um pouquinho, mas vamos conversar sobre isso. Primeiro, a Umbanda, o Candomblé, essas religiões são específicas no Brasil. É meio que um sincretismo. Se você for na África mesmo, para falar a verdade, a África tem mais cristão do que cultos de matriz africana. 30% só dos cristãos na Terra, né? Você tem 70% de outras religiões, né? Não, o cristianismo ele ainda é a religião mais predominante. Não, 70% pelas nossas pesquisas e pelo seu último podcast que eu pesquisei lá também. Eu falei isso? Falou. Que o cristianismo tem 30% menos? da Terra. Não, eu quero até rever isso. Se eu falei, foi um equívoco, eu errei. Mas eu não falei isso não. Porque, na verdade, de Abraão saiu o islamismo, né, o cristianismo e o judaísmo. Então, só de Abraão, as 3 principais religiões já sobressaem. Né? Então, não tem lógica. Mas sobre a onisciência, eu não entendi o seu ponto. Deus é onisciente? Esse é o tema. Deus, onisciente, orixás, onipresente. E muitas entidades então, me acompanham. Eu queria falar sobre essa entidade, esse negócio de entidade. Pena que eu... Obrigado, viu? Prazer. Roberton. Roberton, prazer, Israel. Olá, sou Roberton de Oxum, pai Roberton de Oxum. Sou na religião desde os 14 anos e hoje eu tô aqui para participar junto com o restante dos demais irmãos de fé para que construamos aí uma conversa, um diálogo, né, e um debate proveitoso que seja de muito esclarecimento também, para quebrarmos aí alguns paradigmas, né, os preconceitos e algumas desinformações. Israel,
Deus é onipresente e onisciente. Você crê nisso? Estou lhe perguntando. Ah, é uma pergunta. Isso. Sim, Deus ele é os três onis: onisciente, onipotente e onipresente. Só para explicar, às vezes as pessoas não sabem, onisciente obtém todo o conhecimento, onipotente obtém todo o poder, né? E onipresente está em todos os lugares. Geograficamente falando, Jesus Cristo nasceu onde? Jerusalém, onde foi que Jesus Cristo nasceu? Tem uma discussão, né? Se nasceu em Jerusalém, em Belém. Palestino, Sim, provavelmente. Sim. Então, se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, ele deveria de ser também um Deus de toda a bondade. Certo? Certo. Por que está acontecendo o que está acontecendo hoje no território palestino? Você é ateu ou você é cristão? Eu sou candomblessista, Candomblessista. umbandista também. Você acredita em Deus? Já acreditei. Então você não acredita em Deus? Acredito no meu Deus. Ele é do mar, Tá. Deus da criação, Então, Batalá, aí eu te pergunto, o seu Deus está onde? Comigo, dentro do meu culto, dentro da minha fé. Mas então o seu Deus não está em todos os Não, lugares. É sobre o seu Deus. Isso, mas eu estou te fazendo uma pergunta para saber de você. Isso. O seu Deus está em todos os lugares? Meu, sim. Dentro do meu culto, sim. Então, se o seu Deus está em todos os lugares, aonde está ele? Ele está na Palestina? Não. Acho que você está conduzindo para um outro lado. Não, só estou fazendo um agonismo e um antagonismo e você está dando uma escapadinha. Não é sobre os deuses africanistas. Mas claro que é um debate, mas é um debate, é sobre o meu e o seu. Eu fiz uma pergunta. Os meus deuses estão comigo. Estão comigo. Mas eles não são onipresentes. Eles são dentro da minha fé, sim, né, da natureza. Então eu te pergunto, cadê eles lá na Palestina? Não. A questão não é sobre os meus deuses dentro da Palestina. É porque as pessoas acham que Deus tem que ser tem que pegar as pessoas e como um ventríloco tratar as pessoas. Eu podia terminar, né? Vamos esperar o colega sair primeiro. Posso sair? Para entrar, mas pode terminar o final. Tá. É que assim, as pessoas acham que o Deus da Bíblia, ele tem que ser um ventríloco que fica controlando as pessoas e não vai existir maldade no mundo. Isso é uma utopia. Se o pecado está no mundo, é óbvio que vai existir maldade. Só que a Bíblia trabalha com a crença de que Cristo irá voltar, uma única, na sua segunda e única vez, e ele vai instalar o seu milênio. E nesse milênio não haverá mais choro, mais dor, mais luto. É nisso que nós cremos e aguardamos a sua segunda vinda. Prazer. Prazer, Israel. Mestre Pedro. Isso. Fala do povo macumbeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Pedro Henrique, mais conhecido como Mestre Pedro ou Pedro de Ogum. E vamos dar-lhe nesse debate, né? Vamos mostrar o que de fato é nossa religião, que a religião ela não tem que ser provada, ela tem que ser respeitada de fato, tem que ser vivida, vivenciada. Vamos embora. Vou fazer uma pergunta. Vai lá. Eu acredito... Primeiro eu vou com o contexto. Eu acredito em um Deus só. Um só. Um único criador de tudo. Você não acredita em vários? Não, em um só. Um só. Um só. Qual é a sua Pra religião, você, só para me... Eu sou quimbandeiro, eu sou mestre de quimbanda. Então na quimbanda acredita em um só Deus? Eu sou quimbandeiro, mestre de quimbanda e também um bandista. Explica para eu entender. Porque é diferente do pessoal... Tu diz que o teu Deus está em todos os lugares, então o teu Deus está dentro dos terreiros também. De umbanda, de quimbanda, candomblé, todas as religiões. Depende do que você entende em estar em todos os lugares. Estar em todos os lugares é aprovar tudo? É concordar com tudo? Eu não falei isso. Eu falei que ele contempla tudo o que acontece. Então, se ele não concorda, o que ele está fazendo dentro do terreiro? É porque você está falando de Deus como se ele fosse um ser humano. Então, por exemplo, eu não concordo com o time do Palmeiras, então eu não vou estar do Palmeiras. Não é isso. Estar é contemplar. A Bíblia fala que Deus ele é o justo juiz. Para ele julgar algo, ele tem que ver o que está acontecendo. Então, por isso que ele está em todos os lugares. Mas então, não estou falando que ele concorda com tudo. O que acontece dentro dos terreiros? Se ele está lá é porque ele vê. E por que não faz nada? Se é errado? Então, é porque é o exemplo do ventríloco que eu dei aqui. As pessoas acreditam que Deus não está fazendo nada, ou para ele existir, o Deus da Bíblia, ele teria que estar controlando as pessoas. Mas ele vai fazer no tempo certo, na segunda vinda de Cristo, que vai ter a redenção para os justos. Demora. Depende. A Bíblia fala que para o homem, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Existe o Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos. O Cronos pode demorar se você for uma pessoa ansiosa, mas com um pouquinho de psicanálise, psicologia e de fé, você pode mas demora barrar muito, a sua ansiedade. A data, o dia, a hora, ninguém sabe. Não tem como eu falar que demora se eu não sei a data. É melhor nem que tivesse evento. 2000 anos, estamos esperando até mais.
É porque a gente não manda e não sabe os planos de Deus, ele é soberano, né? Para mim, você é só um influenciador desesperado por engajamento. Eu estou em dúvida se você é cristão ou não. No debate com a Sardar, você deu glória a Albert Einstein, não glória a Deus. Eu brinquei com ela, nos bastidores a Sardar foi super recíproca, ela e o noivo dela. Engraçado Eu fiz uma... você falar sobre brincadeira, porque então, em 1 Coríntios fala, toda honra e glória seja dada a Deus. Se você fala tanto sobre a Bíblia, porque você está dando glória ao homem e não ao seu Deus? Você vai deixar eu falar ou você vai querer o corte? Se quiser Pode o corte, fica à vontade. Eu falei pra Sardar, você que é ateia, você vai dar glória a Einstein. E legal que você me pesquisou. Eu não pesquisei ninguém aqui porque eu vim pra conversar e não ficar dando corte e lacrar. Mas se você quiser, eu dou tempo, fica à vontade. Não tô lacrando. É porque em 1 Coríntios fala, toda honra e glória seja dada a Deus. Sendo brincadeira ou não, eu não você dei glória. Eu não dei glória. Filho, filho, eu não dei... Você tá afirmando algo que não saiu da minha boca. Eu não falei... É só pesquisar o corte. Então pesquisa. Saiu da sua boca. Eu não falei glórias a Einstein. Eu falei, Sardar, você que é ateia... Então, que bom, ó, tá fã, hein? Hater profissional. Não, é porque eu fiquei sem acreditar. Então tá bom. No que você falou. Você então, defende tanto a Bíblia... Você não tá aqui pra debater. Você nem sabe qual que é o tema. Qual que é o tema? Você defende qual que é o tema? Você defende Você nem sabe o tema. Você vem aqui pra vomitar sua opinião. Você vem aqui pra vomitar sua opinião. Você tá dando glória ao homem? Fecho. Eu não dei glória ao homem. Você está dizendo isso. Você tá defendendo você tanto que tá dizendo isso. Você que tá dizendo isso. É só assistir o debate com a Sardar. Isso, então o pessoal assista. Tem mais alguma coisa pra falar? Obrigado. Tchau. TikTok é embaçado. Israel. Fala aí. Você fala que... Todo mundo aqui quer corte, porque tá todo mundo num canal grande pra caralho. Então vamos parar de acusar as pessoas com negócio de corte. Até você quer corte. Falou que o seu Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Você falou que o seu Deus julga, faz julgamento do certo e do errado. E aí eu tenho que te falar que o Deus nosso não julga ninguém. O Deus nosso não pune ninguém. Nós acreditamos num Deus, no todo. Você não é filho de Deus, mas você é parte de Deus. Assim como eu sou filho, eu não sou filho de Deus, eu sou parte de Deus. Qual é o nome do senhor mesmo que eu esqueci seu nome? Paulo, só um minutinho, deixa eu terminar. Mas vai no tema, tá fora do tema. Deixa eu só terminar, não estou fora do tema. E aí, assim, você fala num Deus julgador, você fala num Deus que pune, você fala num Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, e já foi colocado para você várias vezes em situações que acontecem no mundo que a grande pergunta é: cadê o Deus que não foi lá e não julgou e não resolveu? Entende? Eu só quero te dizer que o seu Deus é um Deus criado para você, não é um Deus criado para todos. E aqui é um Deus para todos. Se Ele é onisciente, Ele está presente no meu orixá, nas minhas entidades e em todo o espírito que se manifesta em cada terreiro de cada pessoa que está aqui. Você vai fazer alguma pergunta ou posso falar? Não, pode falar, venha. Vamos lá, Paulo. Não, vou conversar, não estou aqui numa guerra, não. Paulo, primeiro, eu entendo a sua revolta e tudo. Não estou revoltado. Calma que eu não revoltei, eu só fiz um ponto... Então eu entendo... porque você fez afirmações... contrário àquilo que você falou. Isso é um debate. Não, na verdade eu não falei nada. Eu fiz uma afirmação da onipresença de Deus e você não tocou no assunto. Tá bom. Tá, então eu vou falar sobre a onipresença. Do seu Deus. O seu não é onipresente? Que você criou. Eu criei? Vocês criam, você cria Vocês criam. Deus que é seu. Eu criei? Vocês criam. Eu tenho CNPJ aberto? Não joga essa conversinha. Vocês criam a imagem. Cara, vocês não querem conversar. Vocês não querem conversar. De que Deus é um Deus seu. Vocês não querem conversar. Entende? Você não aceita. Monólogo, os caras não querem conversar. Vocês não aceitam o Deus dos outros, cara. Vocês não aceitam a Você aceita meu Deus? Você aceita meu Deus? Eu disse que eu não aceito. Eu não disse que eu não aceito. Eu disse que eu não aceito. Ou não aceito. Você não aceita? Eu disse que eu não aceito. Você aceita o Deus da Bíblia? Eu disse que eu não aceito. Eu não concordo. Eu tô te perguntando. Eu não concordo com as afirmações da Bíblia. Só isso. O amigo aqui, o Paulo, ele falou: vocês não aceitam o Deus. O amigo aqui, o Paulo, ele falou: vocês não aceitam o nosso Deus. Aí eu perguntei: você aceita o Deus da Bíblia? Ele falou: eu não concordo. Eu não concordo com a Bíblia. É minha vez agora? Ele falou: eu não concordo. Discordar não significa não aceitar as pessoas. Se alguém soubesse eu tô com algum projeto de lei para matar quem discorda de mim espiritualmente, cara, é só apresentar. Eu tô aqui para debater ideias. A gente tem 1 minuto e 50, quem quiser ir, a partir de agora. Seu cara. Fala aí. Então, Deus está em todo lugar. No Rio de Janeiro,
né? Nós sofremos muito, vários terreiros de candomblé, de umbanda, com quebras no nosso terreiro, com intolerância religiosa. Sim. Vindo de uma facção, né, de um traficante. De bandidos. Que ele diz que é Deus, que ele é de Deus, são os bandidos de Israel. Né? Que todo mundo sabe, tem na reportagem, até nos fuzil dos caras tem escrito Jesus é o Salvador, Jesus é o dono do lugar. Eu sei que eu já passei por isso, de confundir com eu não vi isso, mas se você está falando, eu acredito na sua palavra. E o que se Deus está em todo lugar e Deus é tão bom, o que Deus não permite esses traficantes usar o nome dele e quebrar nossos terreiros e ainda matar pessoas em nome de Deus? E voltando ao assunto, e Deus é bom e o nosso Exu e Pombogira, que defende a gente dessas maldades, é ruim? São espíritos enganadores? Você não acha que esse bandido está sendo enganado também? Eu vou falar da onisciência, então aí se der tempo eu falo do espírito enganador, você voltou para o tema, mas de boa. Deus está em todos os lugares, mas isso significa concordar com tudo. Por exemplo, eu não sei qual é a sua linha de visão antropóloga do homem, mas você acredita no livre-arbítrio? Acredito. E se você acredita no livre-arbítrio, Deus vai intervir em tudo? Não intervém em tudo, correto. Porque você acredita em Deus, você não é ateu. Eu não estou debatendo com ateu, você acredita em Deus. Sim. Aí eu te pergunto, você acredita que Deus está em todos os lugares? Sim, mas você não acha que... Então, esse problema é para mim e para você, é o problema do bem e do mal. Mas uma Pombogira, um Exu não pode estar nesse lugar, interferindo para que esses bandidos não parem de atacar nossos terreiros? Deus também pode. Então, mas por que Exu e Pombogira, então, são espíritos enganadores? É que esse era o tema passado, mas aí acabou, né? Mas é isso. A Bíblia é o único manual que é completo para uma vida próspera e transformada. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma... Tudo bem? Você tá Boa bem, noite. querido? Eu sou o Exuleque, sou babalorixá dentro do culto do candomblé Babalaô, dentro do tradicional, né, o Ifatopé. Eu tenho casa de candomblé na cidade de Caraguá, litoral norte. Desse debate eu espero que seja algo muito, muito transparente, né, e que tire bastante as dúvidas sobre as duas religiões opostas, né, que é tanto o cristianismo quanto o espiritismo, e vamos ver o que vai acontecer. Prazer, meu nome é Israel. Me perdoa pela ignorância. Exuleque é o seu nome ou é a função que você exerce? Exuleque é o nome dado para mim na minha iniciação de Exu. Mas é como você se identifica, o seu nome. Então, exatamente. Beleza. Exuleque, fechou. Vamos lá, é Israel, né? Israel. Israel, como que você fala, você afirma que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única ponte que você tem uma vida próspera e segura seguindo ela? É o único manual de prosperidade e transformação. Ah, perfeito. Eu sou filho de pai evangélico, aonde dentro da criação minha era muito simples, muito pobre, passava necessidade dentro da palavra de Deus, né? Porque uma parte do dinheiro que meu pai ganhava tinha que ser doado à Igreja Católica, então faltava isso dentro de casa, na qual, no meio desse caminho, dentro da igreja, né, ele seguindo a Bíblia evangélica, ele largou a minha mãe e foi embora. Era Igreja Católica ou evangélica? Desculpa, a Igreja Evangélica. Evangélica. Isso. Beleza. E ele largou a minha mãe e foi embora, seguindo com uma outra pessoa que ele conheceu dentro da igreja, né, porque assim foi correto, deixando uma mulher... com uma criança, aonde a minha mãe me levou para um terreiro de candomblé, onde eu cresci, dentro do terreiro de candomblé, dentro da religião, da espiritualidade. Hoje, eu paguei a faculdade da minha mãe, eu dei o carro da minha mãe. Hoje eu tenho uma vida muito próspera, hoje eu tenho casas na qual eu fiz toda a transformação da minha vida dentro da espiritualidade. E voltando a um tema do passado que você colocou, na qual era Jesus... a palavra de Deus era a única, onipresente, onipotente dentro da vida das pessoas. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Tá certo. Esse tema que você falou. Eu dentro do meu barracão, as minhas entidades já tirou várias pessoas da droga, da cadeia e levou para uma vida correta. Dentro do meu barracão, eu tenho 150 filhos de santo, onde dentro dos meus filhos, eu tirei eles da droga, da bebida, da cachaça, e aonde aquela mãe que é evangélica hoje vem me agradecer, porque dentro da igreja que ela segue, ela não consegue
conseguiu estar fazendo isso? E cadê o seu Deus que não fez isso dentro da igreja? A mãe dela, a mãe daquela pessoa pedindo para Deus curar aquele filho e não conseguiu. E foi a palavra de Exu, foi a palavra do espiritual, do sagrado que conseguiu estar fazendo essa transformação na vida desse filho. Perfeito. Cara, com todo respeito, eu vou pedir para você repetir seu nome de novo. Tá. Exuleque. Exuleque, vamos lá. A minha afirmação foi vida próspera. Sim. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Correto. E tem gente que é tão feio que só tem beleza. Perfeito. Quem disse isso? Jesus? Aristóteles? Platão? Não. Um cantor de rap chamado Projota. Mas a questão é, quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Um ateu pode ter mais dinheiro do que eu e você. E tá tudo certo. Sim. E as pessoas confundem prosperidade com dinheiro. Eu conheço gente, eu dou aula, sou personal trainer, num condomínio de alta renda, assim, sabe? Sim. E caras que têm bem mais dinheiro do que eu, só que o filho tá nas drogas, tá com depressão, com o casamento destruído. Então tudo que você falou é muito válido e eu quero te dar os parabéns e quero... eu sinto muito pelo que aconteceu com você, que eu também tive ausência de pai. Sim. Vi minha mãe apanhar na infância. Tive irmãs que cresceram nesse lar disfuncional, só que eu falei de prosperidade e transformação. Então talvez seja um conceito semântico. O que é prosperidade para você? Você falou muito de bens materiais, mas para mim prosperidade não se resume a isso. Sim, entende? mas também uma vida boa, dormir, comer, acordar também, isso é uma prosperidade, né? Porque... Perfeito? Prazer. Transformação. Obrigado, viu? Muito top. Eu não queria me meter nesse assunto, não. Ah, mas já tá aqui, cara. Mas tá na chuva. Primeiro, prazer, Israel. Alessandro, vai pessoal lá. me conhece como Ale de Baru, Ale Bola. Sou conhecido como Ale de Baru. Sou de religião de matriz africana desde que eu me entendo por gente. Fui convidado aqui e aqui nós estamos para bater um papo. Você falou da prosperidade da Bíblia. Eu falei que a Bíblia é o único manual para uma vida de prosperidade e transformação genuína, plena. Então, irmão, eu cresci na periferia de São Paulo, certo? Eu nasci na região do Capão Redondo. Eu sou do Aricanduva. Aí, lá na minha região, tem muito dentro das favelas, muito evangélico, muitas igrejas. Sim. Aí eu vou falar e perguntar para você, esse livro só prospera o pastor? E aquele que está lá dentro da favela? E aquele que está lá passando fome? Tem pastor na favela também? Eu esqueci seu nome, cara. Alessandro. Ale, vamos lá, Ale. Tem muitos pastores simples que estão passando dificuldades. Eu conheço pastores que trabalham o dia todo como servente de pedreiro e chega à noite com todo carinho e vai para a igreja para consolar e às vezes tira do que ele não tem para ajudar. Existem pessoas boas no mundo. Toda religião existe pessoas más e pessoas boas. O que acontece é que tem um retrato muito dos falsos profetas e falsos mestres que a própria Bíblia fala para ter cautela, acautelai-vos com os falsos profetas. Realmente, se você vê uma igreja onde todo mundo está passando necessidade e o pastor está de BMW vivendo uma vida boa, você tem que ter um discernimento para entender que aquele cara ele não está sendo coerente com a fé, mas entendeu? Você há de convir comigo que você é protestante. Sim. A cada dia vem se abrindo novas igrejas. Que eu acho errado. Eu sou contra o cara falar assim, eu sou pastor, ele vai lá, abre o CNPJ dele, coloca aí, Jesus Cristo é o caminho e abre uma igreja. Isso é muito errado. Aí vocês vêm falar de nós, é rapidinho, você vem falar de nós, de religião de matriz africana, um povo escravizado, um povo trazido para o Brasil, demoniza porque tudo dentro da igreja é contra o negro. A minha religião é de negro, o meu orixá é negro, entendeu? Então brancos não podem fazer parte da sua religião? Pode sim. Bom. Mas e aí, parceiro, por que isso não acontece com o hinduísmo? Por que isso não acontece com a Xeixonoye? Por que isso não acontece com a outra? Porque eles não são negros. Por que não acontece com o budismo? Para eles é cultural e nós somos demonizados. Bom, posso responder? Um dos maiores líderes do movimento protestante se chama Martin Luther King. Quando Martin Luther King ele começa a propagar o evangelho, só para eu terminar, gente. Quando Martin Luther King ele começa a propagar o evangelho,
as pessoas lá nos Estados Unidos estão tendo essa dicotomia entre brancos e negros. E Martin Luther King pega na mão de Billy Graham, você vê isso no documentário de Billy Graham branco, e Martin Luther King fala: brancos e negros são filhos de Deus. O vídeo mostra brancos e negros pedindo perdão um pro outro, se abraçando e chorando. E existe racismo em todos os lugares. Agora, o protestantismo não promove o racismo, historicamente, eu provo isso. E os pentecostais e reformados nos Estados Unidos, existe mais protestantes negros do que de religiões de matriz africana. Mas eu não estou falando... Tá bem? Prazer, Israel. Prazer você estar de frente a Mara. Eu sou Mara de Padilha, há mais de 7 anos na Umbanda e carrego Maria Padilha do Cabaré. Médium que carrega Maria Padilha do Cabaré. Maria Padilha do Cabaré. Exatamente isso. E como nas outras pautas eu não tive a oportunidade de te dizer que um dia eu já fui uma prostituta. Um dia eu já fui uma viciada em cocaína. E passei por muita situação difícil porque eu não tinha apoio familiar. Sabe a frase, a ovelha negra da família? Eu fui essa ovelha negra, escorraçada por todos, inclusive pela igreja. Fui criada dentro do cristianismo por uma avó, dos 4 aos 10 anos de idade. E essa avó, nesse período, ela virou evangélica. E eu também passei pela igreja evangélica. E fui muito maltratada justamente por ser uma prostituta. E eu falava, onde está Deus? Cadê o Deus do evangélico? Cadê o Deus do católico? Que não vê que eu estou sofrendo e está tudo bem. Então, tudo o que aconteceu comigo, saindo do catolicismo, saindo do protestantismo, eu fui cair dentro de um terreiro de macumba, aonde um espírito que você julga ser um espírito enganador me mostrou exatamente o porquê que eu passei por aquilo. E exatamente isso me fez evoluir e hoje ser uma feiticeira que trabalha com feitiços positivos, ajudando mulheres a se levantar e não procurar a prostituição, que não é algo pejorativo, é um trabalho comum como o seu. E essas mulheres, hoje, elas são guiadas por mim e pela minha espiritualidade, que não é pejorativo uma Padilha do Cabaré, porque ela não é profana. Ela é uma pombagira que ensina e que auxilia o ser humano a evoluir e ter a tal salvação também em uma próxima encarnação. Perfeito. Terminou, Mara? Não, eu não terminei não. Falta uma coisa referente a justamente a pauta desse momento, que é a prosperidade. Eu um dia fui uma criança que, para me alimentar, às 3 horas da tarde, eu comia farinha com açúcar. No café da manhã eu comia pipoca, porque a minha avó plantava o milho. E depois que eu caí dentro da macumba, hoje eu tenho 4 empresas, um carro importado, um carro de trabalho, casa de aluguel e vários outros empreendimentos. Eu sou empresária de 4 empresas, todas elas em ramos maravilhosos. Estou pronta a abrir outra empresa. E eu te digo, a minha prosperidade ela não é só financeira, porque cada magia e cada feitiço que eu atuo dentro da minha espiritualidade com a minha pombagira do Cabaré, vem os feedbacks positivos de mulheres que eu tirei da depressão, de mulher que não tinha uma casa e hoje tem. Se quiser responder, 15 segundos. Pode ser 30? É por isso que eu falo, às vezes fica um monólogo, mas eu entendi ela. Né? Vamos lá. Bom, Mara, rapidamente que o tempo é curto. Primeiro, eu sinto muito pela sua vida. Eu passei por uma vida difícil também. Dentro da igreja evangélica existe várias mulheres que também saíram da prostituição, assim como eu acredito que na sua religião também exista. Prosperidade, você falou de empresas e tudo. Existe pessoas que nem Deus acredita e também têm empresas. Foi a frase que eu falei do Projota. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O dinheiro não significa prosperidade. Pode fazer parte? Faz? Faz. Só que tem pessoas que são guiadas pelo dinheiro. Para falar a verdade, tem na ilha de Marajó mães que vendem as suas filhas de 8, 7 anos por conta do dinheiro. E a maldade existe no mundo. Então, primeiro, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, sinto muito pelas
falsas igrejas que fizeram isso com você, entendeu? O testemunho que você deu, mas não podemos generalizar, entendeu? Então, eu sinto muito pelo que aconteceu, e dentro do tema prosperidade, requer muitas questões, não tem mais tempo para a gente conversar, mas eu entendi o seu desabafo, creio que foi importante você falar, e, cara, de verdade, eis-me aqui para poder conversar com você no que você precisar, e eu sinto muito pelos falsos evangélicos, mas eu não sou dono deles, infelizmente eu não tenho poder para impedir isso, mas um dia todo olho verá, toda língua confessará, e essas pessoas que te maltrataram em nome de Jesus, usando o nome de Jesus de maneira imprópria, elas vão pagar pelo que elas fizeram. Irão pagar, mas vai ser pela mão do meu Exu e da minha pombagira, porque é a minha crença. Prazer, viu, Mara? Vamos lá. Eu quero te fazer só 2 perguntas simples dentro disso que eu vejo você. Que eu vejo você falando muito, e eu vejo aqui que você leu vários livros de filosofia, não só a Bíblia. Você Gosto um pouco de filosofia. Você cita alguns filósofos, então sua vida não é só baseada na igreja. Sim. Você segue o padrão de que seria prosperidade para você mediante a Bíblia? Prosperidade é o que eu tenho hoje. Uma linda esposa, uma linda filha, inteligência emocional para tratar com o autismo da minha filha como muitas pessoas não têm, e saber lidar com as situações da vida, tanto na bonança, tanto na adversidade. Tá, e por que você acha que a nossa religião ou qualquer outra não te traz esse? Então, a afirmação é que o evangelho, aliás, é a única visão de mundo. Deixa ele só terminar de completar o raciocínio. Tá. É a única visão de mundo que traz prosperidade e transformação de maneira plena. Aí você perguntou. Pra você. Aí, é isso, para mim, porque eu sou adepto do evangelho. Assim como eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não concordam 100% com você. Por isso que é um debate. Então, por isso que é um debate, é por isso que não pode a sua vontade ser única e absoluta. E nunca vai ser mesmo. Não trouxe a navalha dessa vez. Que bom, né? Eu vou fazer um desabafo também. Fica à vontade. Pra gente chegar, para você entender um pouco sobre a prosperidade. Entendi. Eu nasci no berço evangélico. Minha família toda é evangélica. Com 13, 14 anos de idade, eu era uma criança afeminada que foi expulsa de casa por não cumprir as regras da Bíblia. Eu sinto muito por isso. Eu fui isso. batizada na Igreja Universal do Reino de Deus, de Nova Iguaçu. Tentaram tirar uma pombagira de mim toda a minha vida, mas ela nunca saiu. É que não sai mesmo, é um entendimento errado deles. Eu virei moradora de rua. A minha história é essa, pode pesquisar em qualquer matéria. Eu fui moradora de rua na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu era uma criança. Eu me vendia para poder almoçar. Eu tinha menos de 15 anos de idade. Eu pedi a Deus que me tirasse dali, porque eu só conhecia Ele. E quando a igreja chegava para dar sopa para todos os moradores da Central, nós travestis éramos puladas. Então foi Maria Navalha que me deu prosperidade. Posso só falar, gente? 30 segundinhos lá? Aí, irmão, para você falar rapidinho, sem te desrespeitar, eu quero ouvir muito o que você vai me dizer. Eu acredito sim que a Bíblia pode ser um livro que traga prosperidade para a sua vida. Mas eu gostaria que os evangélicos respeitassem que as minhas pombagiras, os meus guias, também me tiraram da rua e trouxeram prosperidade. E a minha prosperidade não é empresa. Eu sou mãe do Natan. Eu consegui ter uma família. A minha maior riqueza não é um carro, porque eu não tenho ele. Não é uma empresa. É ter uma casa simples para mim dormir. Ter um filho que me chama de mãe. E ter, sim, entidades e pessoas que me amam como eu sou. A minha prosperidade não vem do dinheiro. Vem de um amor que a minha religião trouxe para mim. Eu não desrespeito a sua. E fico muito feliz que a Bíblia te trouxe uma prosperidade. Não só do dinheiro, mas Maria Navalha, malandra da Lapa, me tirou da rua e me deu tudo que eu sonhava. Uma família, um lar. Posso? MC Trans, assim como eu falei para Mara, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Realmente algumas igrejas
quando pessoa tem esse jeito mais afeminado, fica tentando expulsar demônio. A Universal que você citou, se alguém da Universal chegar na minha igreja, por exemplo, a gente não considera igreja. Tem que se batizar e a gente tem que explicar para a pessoa que ela não estava numa igreja. A Universal eu considero como uma empresa. Mas, como não tem tempo, e respeitando aqui a equipe do programa, eu quero pegar na sua mão com todo respeito e falar que eu sinto muito pelas pessoas que te abandonaram, e quero falar que o que você precisar, o que eu puder te ajudar, apesar das discordâncias, eu sempre vou estar aqui presente, porque o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um estilo de vida e o primeiro mandamento é amar, e eu te amo em Cristo Jesus. E eu também te amo, e o que você precisar da minha pombageira, pode me chamar que ela fará. Em Albion, onde quer que você vá ou faça, sua montaria te acompanhará em sua jornada. Talvez você escolha... Prazer. Prazer, Israel. Natália, sou Prazer, IEBMI. Natália. Meu nome é Natália, tenho 41 anos, sou candomblessista, sou iniciada para IAMI e o meu canal é da Confraria das Eleiés. Sou uma nova iniciada para IAMI. MMI. IEBMI. Ah, tá. Eu vou ter dificuldade na nomenclatura. São os nomes. O senhor afirma que é o único manual que tem para prosperidade e transformação. Não é o único. O único manual completo para uma vida próspera e transformada é a Bíblia, mas não é o único manual. E vocês é estão um manual seguindo completo. esse manual para poder fazer transformação no mundo e na prosperidade de quem está dentro da família, quem está fora, quem está na comunidade, quem está no crime. O senhor consegue fazer? Então, o senhor está seguindo esse manual? Eu tento seguir o máximo possível, que eu não sou perfeito. Então, várias vezes eu quebro o manual, que é a Bíblia. Entendeu? Como eu já citei aqui, muitos evangélicos vão me criticar, mas tá tudo bem. A questão é, a transformação, entendeu? Qualquer religião pode promover transformação, mas de maneira plena, é óbvio que eu vou defender que é o evangelho, que eu cito religião de maneira pedagógica, mas eu não acredito como uma religião, eu acredito como um lifestyle. O evangelho é um lifestyle. Jesus nunca falou de religião, tanto que Jesus era judeu. Então, muitos evangélicos falam, Jesus era evangélico. Nem existia igreja católica e evangélica na época. É um anacronismo. Jesus era judeu. E Jesus foi contra o judaísmo. Jesus, ele promoveu a ideia do reino. Então, Jesus falou sobre o reino e o evangelho era apenas o seu estilo de vida. É isso que eu defendo. E esse estilo de vida leva a uma vida plena e transformada e próspera, que não tem a ver só com o dinheiro, até mesmo porque o apóstolo Paulo era rico, seguiu o evangelho e ficou pobre, e Jesus também não tinha nem onde inclinar sua cabeça. Ela não pode falar. Tá, foda-se. Israel, agora você tocou num ponto que eu achei que é muito bacana, sobre a filosofia de vida. Se o tema é que a Bíblia é o manual mais completo, por que a gente entende, que está do lado de fora, entende que dentro tem uma terceirização muito grande? Porque dentro do culto das raízes das religiões de matriz africana, a gente fala de uma filosofia que a gente faz reverência aos nossos ancestrais para que eles abençoem o nosso esforço. Mas não como o cristão, que muitos dos que eu conheço dentro da minha vida, eles entendem que é uma bênção a qualquer custo. Então, uma terceirização. Então, como que esse manual é completo se eu terceirizo a minha responsabilidade do esforço, de fazer? Esqueci seu nome. De Claire, Babai Fatobá. Olha o que o de Claire falou, gente, isso é muito importante. Muitos cristãos falam assim, se Deus quiser, se isentando da responsabilidade. Isso é um erro grotesco. A Bíblia fala, esforça-te que eu te ajudarei. A palavra esforça-te, a ideia que tem no original lá, não é ajuda, é suporte. Então, Jesus, Deus, né, ele ajudar não significa que você vai ficar de braços cruzados. Mas, infelizmente, muito crente faz assim, se eu der o dízimo, o dinheiro vai vir. E não quer trabalhar, não quer produzir. E isso é um entendimento equivocado. A Bíblia não ensina isso, mas tem falsos mestres que ensinam isso, infelizmente. E o nome disso é barganha, já falamos sobre barganha. isso. É barganha. É barganha. Barganha, pragmatismo. Jeitinho brasileiro. Bom, vamos lá. Eu já fui evangélica, eu estive lá dentro e eu conheci a vida de diversas pessoas que seguiam a Bíblia e não tinham essa felicidade, essa riqueza. Tem muitas? Muitas. Eu então, conheço se também. ela é um manual perfeito para esse sucesso que você afirma, por que eu conheci vários? Eu acredito que todos aqui já conheceram vários evangélicos afundados, que ficam tão afundados que vão procurar ajuda do terreiro. Eu conheço
muitas pessoas que são de religiões de matriz africana, que aparecem lá na igreja, que está fundada e também procura ajuda. Mas aí Isso eu não afirmo que a minha religião é a única que faz isso. Eu também não. Eu falei que a plena é a minha. Então, você afirma. É plena. Então, você afirma que a Bíblia é o único manual para trazer essa plenitude. Qual religião traz mais plenitude? A sua ou a minha? Na sua opinião? Na minha opinião, é um conjunto. É a minha fé, o meu esforço e a minha fé. Eu não falo exatamente... A sua fé. Exato. Exatamente, não é a minha fé. Exato, Isso é mas normal. você afirma que a Sim. Bíblia é o único manual. O único manual. Eu conheço diversos evangélicos afundados. Eu fui vendedora de bala no Sinal. Vocês estão vendedora falando da de empadinha. dinheiro. Mas é em geral. É vida. Eu não tinha um casamento. Eu não tinha Elas emprego. vivem o evangelho ou elas só vão na igreja de terno e gravata e falam eu conheci aleluia? pessoas que viviam o evangelho. Porque ir na E olha que igreja, pra na igreja fazer isso aqui, Espírito Santo, isso não significa viver, entendeu? Eu conheci, e eu tô pra te falar, eu conheci uma pessoa chamada Davi. Foi a pessoa de mais fé que eu tiro meu chapéu. Olha, pra tirar meu chapéu de navalha é difícil. Eu tiro meu chapéu pra ele. Um homem 100% correto, e a vida dele não é boa. Ele era 100% correto? 100% então ele era próspero. Ah, depende, né? Posso terminar? Depende. Não só passando fome, mas sem uma esposa. Peraí, gente. Não é só. Você pode passar fome e necessidade. 30 segundos? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A maioria das pessoas acham que felicidade é ter tudo o que quer e que deseja e que não é passar necessidade nessa vida. Mas no dia que Jesus voltar a estar ao seu reino, não haverá choro, dor e nem fome. Então eu não sou a favor da mediocridade. Eu acho que o ser humano pode ter dinheiro, mas não deve ser refém do dinheiro. E se for preciso Deus deixar algumas pessoas passar por necessidade, porque se Deus permitir que tenha dinheiro, essas pessoas se afastam e se esquecem de Deus, Deus vai permitir também. No mundo tereis aflições, o próprio Jesus falou isso, o próprio Jesus passou fome, o próprio Jesus foi cuspido e crucificado. Quem sou eu para não passar por dificuldade? Entendi. Para ser bom tem que morrer na miséria. Ninguém é bom, nós somos pecadores. Em nenhum momento eu falei que o ser humano é bom. Foi uma serva de Deus da igreja, Assembleia de Deus. Acabou? Chico Xavier morreu pobre. Bom, queria agradecer a oportunidade do canal Clone. Dizer que a equipe toda é muito profissional, a galera que está no bastidor aqui, super respeitosa, e os debatedores também. Eu vim aqui para debater ideias, não pessoas, por mais que algumas pessoas não acreditam. Eu não pesquisei a vida de ninguém aqui, porque eu vim aberto para entender e compreender a opinião de cada um. Quero dizer também que o evangelho, ele não é uma religião, ele é um estilo de vida. Infelizmente, eu digo isso com pesar, muitas pessoas vão discordar do que eu falei aqui acerca de dízimo e de outros assuntos, porque o verdadeiro evangelho não é para todos. Hoje tem pessoas em todas as religiões que usam a fé para ganhar dinheiro, para se autopromover e para escravizar pessoas, e isso eu sou contra. Porque eu sempre coloco a minha vida e falo dos meus pecados, dos meus erros, sem medo. Porque Jesus, ele não veio para os que se dizem ser, que é isso que está no original. Ele veio para os doentes. Eu sou um doente, que Deus me cura todos os dias. Amo todos que estão aqui. E eu não sou melhor do que ninguém que está aqui, porque a partir do momento que eu me achar melhor do que alguém, a Bíblia diz que o evangelho se aperfeiçoa não é na fortaleza. O evangelho se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu sou um fraco, miserável pecador, dependente de Cristo, não das minhas obras e não dos meus méritos. Gente, muito obrigado. Prazer conhecer vocês. Fala, meus The Best, tudo bem? Tudo certinho? Segundo vídeo aqui no canal, e eu quero começar primeiramente aí te agradecendo por você ter clicado aqui nesse vídeo, tá? É um canal filhotinho que tá apenas começando. Se você clicou agora, esse é o segundo vídeo desse canal. Essa é uma forma que eu idealizei para estar trazendo esse formato de vídeo aqui, tá? Eu não sei bem se é react, se é reagindo, até porque eu tô assistindo. O nome do canal é Vem Ver Podcast, então você é meu convidado para estar aqui assistindo comigo, tá bom? Eu acredito que se você clicou nesse vídeo, você gosta desse tipo de conteúdo, então desde já eu te agradeço. Não sai não, fica junto e vamos ver os trechos desse vídeo aí que tá insano, tá bom? Para não tomar muito teu tempo, muito obrigado, que Deus continue te abençoando e tamo junto. Valeu, fui!